Esta história começou na masmorra de uma das propriedades do Marquês Evantes. Ele era um famoso mágico. O nome da nossa heroína era Rosie Gurtas, mas ela não sabia que pertencia a uma família aristocrática. A menina havia recém-entrado no corpo de uma servente. Ela se lembrava pouco sobre este mundo, mas tinha certeza de que o poderoso mágico Richard Marm não poderia ser confiável. As damas foram avisadas de que o Marquês Argenevetes não trancou este homem na prisão à toa. Agora o cara segurava a mão da garota com tanta força que ela não teve chance de escapar. Nesse momento, a heroína ainda não suspeitava que tinha uma habilidade mágica de cura. Então foi uma surpresa para ela que Richard se sentisse melhor na sua presença. Apesar do calor da magia, Rosie havia planejado uma vida tranquila e pacífica, livre de qualquer aventura ou obstáculo. Mas a proximidade com Marm ditava outras condições. Como o cara não conseguia mais viver sem ela, apenas ao lado da garota, ele se sentia melhor, à medida que a dor da energia dentro dele diminuía. Por pena, a heroína não pôde abandonar o cara que havia sido tratado tão cruelmente pelos aristocratas. Ela viu que Richard precisava dela, e assim ela permaneceu perto nos momentos mais importantes. Embora Rosie mesma preferisse fugir deste mágico, que poderia ser perigoso para ela, no final, a garota nem percebeu como caiu em suas armadilhas, que foram astuciosamente preparadas desde o início. Seu renascimento ocorreu há pouco tempo. A dama se encontrou na propriedade da Marquesa de Evantes. No começo, a heroína não entendia nem o que havia acontecido com ela. Ela tinha acabado de estar em seu próprio mundo, e agora sua aparência era radicalmente diferente de antes. O lugar não se parecia em nada com seu mundo. Assim que a garota começou a pensar, sua fiel amiga Emily imediatamente a trouxe de volta à realidade. Elas eram serventes na propriedade e não podiam se esquivar do trabalho, nem por um segundo. Aconteceu que era a vez de Rosie alimentar o monstro, e ela nem se lembrava disso. A heroína mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo, enquanto os eventos ao seu redor mudavam rapidamente. Agora, ela era forçada a levar comida para a masmorra, esperando que o monstro não fosse assustador. Se a garota tivesse mantido as memórias do dono do corpo, tudo teria sido mais simples. Então, ela teve que descobrir do zero por que alguma besta estava trancada em uma masmorra fria. Rosie ainda estava preocupada, e agora não conseguia nem se lembrar de seu verdadeiro sobrenome. Como foi ordenado, a dama planejou deixar rapidamente a comida dentro da masmorra e escapar. O suor frio cobria seu corpo de medo, mas Rosie não ousou resistir à tarefa que lhe foi imposta. Parecia tão fácil deixar um prato de comida no chão e correr antes de ser pega. Mas no fundo, a garota sentia que não conseguiria cumprir a missão, embora tentasse ao máximo. Uma mão masculina quente a impediu de fugir. A heroína descobriu que o homem à sua frente era apenas um cara comum. Ele claramente estava em um estado ruim e implorava a dama por algum remédio valioso. Até então, Rosie sabia tão pouco sobre este mundo que não entendia exatamente sobre o que estava sendo discutido. A garota congelou de surpresa. A vida não a preparou para tais situações. O desconhecido não parecia perigoso. Ele ainda implorava pelo elixir que poderia salvar sua vida. Somente neste momento, Gurtas começou a se lembrar que em uma vida passada tinha lido algo sobre tais eventos. Este cara a lembrava de Richard Marm, que era um poderoso mágico em um dos romances. Enquanto ele falava, a dama encontrou uma pequena garrafa de remédio no bolso de suas roupas. Naquele momento, ela ainda não sabia que essa poção aliviava o jovem da dor devido à enorme magia dentro dele. Somente a aparição repentina de Emily salvou a heroína de cometer um erro. O remédio não podia ser dado. A criada ruiva se lembrava bem das instruções do Marquês. Então ela proibiu a amiga de fazer algo assim. Mas a pena dentro de Rosie era mais forte do que qualquer ordem de um homem que ela não poderia ver. Em sua vida passada, a garota frequentemente ajudava outras pessoas. Agora ela não podia agir de outra forma. Era óbvio pela expressão de Richard. Quanta dor ele sentia. Ninguém correu para ajudá-lo. Foi a dama quem se tornou a pessoa a mostrar compaixão pela primeira vez em muito tempo. Se Gertas soubesse quais seriam as consequências dessa ação, ela teria pensado 2 vezes. No entanto, naquele momento, ela era movida apenas pelo desejo de ajudar. O pobre rapaz precisava disso. No fim, tudo levou ao fato de que Marm não queria mais soltar a garota bondosa. Foi só quando saíram da masmorra que Emily expressou toda a sua insatisfação para atubiar. Amiga, nenhuma das criadas deveria ser encantada por aquele rapaz, não importava quão bonito ele fosse. Rosie não tinha resposta para os ataques da amiga. Ela tinha pouca compreensão daquele mundo. A garota ainda não conseguia entender por que todos à sua volta chamavam aquele jovem de verdadeiro monstro. Era claro que ele estava rapidamente atraindo as criadas para si, e por isso todos os outros estavam tão preocupados. Ela se lembrava que Richard estava constantemente em dor. Havia magia demais dentro dele. Foi por isso que Argia Nevantes conseguiu aprisionar esse poderoso mago. Desde então, ele foi mantido em restrições
nutrições constantemente e apenas ocasionalmente recebeu medicação para a dor. Emily lembrava bem das regras. Ela desejava que Rosie não as quebrasse por bondade. Agora a heroína estava a serviço do Marquês, sobre quem não havia nada de bom no romance. A dama levou um tempo para perceber que realmente havia entrado no mundo do livro. Até agora, Gertrude não conseguia entender como poderia ter se metido em tal encrenca. Na manhã seguinte, tudo o que aconteceu se mostrou um sonho nada ordinário. Como a dama estava na propriedade, Rosie não estava feliz com essa reviravolta. Ela nunca quis ser uma serva, mas teve que seguir as regras do mundo no qual milagrosamente se encontrava há pouco tempo. O que mais preocupava a dama era que Richard pudesse gostar dela e que ela se tornasse sua assistente pessoal. No romance, essas damas eram punidas com a morte se Marmee tentasse escapar da prisão, mesmo sem ajuda. Por isso, ela pretendia ficar o mais longe possível de Marmee. Ele era perigoso para ela, mas o sorriso doce do rapaz desarmou a garota desde o início. Ela era fraca à beleza. Rosie não estava preparada para que o mágico assustador fosse tão doce e atraente. Emily avisou a garota que não era à toa que Richard era chamado de monstro e besta. Como resultado, desde o começo, a dama acreditou nas palavras do mágico que ele havia pensado sobre sua bondade a noite toda. O jovem agia de forma tão gentil, como se não tivesse planos de escapar da propriedade depois de matar um punhado de pessoas. Mas a heroína se lembrava que no romance, esse homem permanecia impiedoso até mesmo com os mais fracos. Richard era um dos personagens mais malignos da história. Muitos estavam certos em temê-lo. Durante sua curta vida, ele matou um enorme número de pessoas e não se deteve diante de nada. Agora ele era tão gentil com a dama apenas porque ela poderia lhe dar um remédio salvador para a dor. Portanto, Rosie não tinha esperança de que o rapaz seria gentil com ela se aproximasse dele. Assim que Marmee terminou de comer, ele permitiu que a criada voltasse ao seu trabalho na propriedade. A heroína suspirou aliviada, pensando que aquele homem não gostava dela, mas o coração da garota afundou de medo quando Richard se aproximou dela de repente. O rapaz estava claramente interessado na dama que havia sido tão bondosa com ele desde o início. O que mais assustava Rosie era que o mágico havia quebrado tão facilmente as correntes mágicas em suas pernas. Nada poderia impedi-lo de escapar. Embora Marmee não estivesse com pressa de deixar a propriedade, ele se aproximou da jovem criada que havia chamado sua atenção com suas ações. A heroína foi pega de surpresa e deixou cair a bandeja na qual havia trazido comida para o rapaz na masmorra. Richard estava tão interessado em seu perfume que não conseguiu pensar em mais nada. Se Rosie não tivesse fingido estar doente, nada teria salvado a garota. Ela só podia esperar que Marmee sentisse simpatia e a libertasse da prisão. Surpreendentemente, o jovem acreditou na mentira da dama, embora estivesse claro que ela estava apenas tentando escapar. Rosie ficou feliz que sua atuação tivesse sido suficiente para enganá-lo. E agora ela estava livre. Todos os pensamentos da dama estavam preenchidos com a ideia de escapar. Ela tinha medo de ficar perto de Richard. Estava absolutamente certa de que as algemas mágicas não poderiam ser quebradas assim, de qualquer forma. A heroína não era do tipo que permanecia em silêncio em tal situação. Então, ela foi em busca de ajuda. Por sorte, a dama rapidamente encontrou um homem na propriedade que parecia um mordomo. Se Gerta soubesse que, na verdade, não estava chamando pelo mordomo da propriedade. À sua frente estava um homem muito bonito. Sua expressão permanecia arrogante. Ao vê-lo, a dama até esqueceu que queria contar a ele algo importante sobre o prisioneiro. Os olhos do jovem desconhecido pareciam perfurá-la. Não havia um traço de simpatia neles. Naquele momento, Rosie não reconheceu esse homem como o mesmo Marquês Arjan Ivantais. Ela estava tão preocupada com as correntes quebradas na masmorra que a lógica havia completamente escapado. Gerta estava tão nervosa que não conseguia encontrar as palavras de imediato, mas ainda assim contou a ele sobre a informação que havia obtido. O homem bonito se interessou pelo incidente que poderia levar à fuga do monstro. Só agora a heroína lembrou que a aparência do estranho a lembrava do dono da propriedade. A realização preencheu todos os pensamentos da garota que havia se comportado de forma tão descuidada com outras pessoas. Com medo, Arjan era conhecido por sua crueldade e frieza com aqueles que não respeitavam seu status. Mas desta vez, esse atento servo parecia útil para a marquesa. Assim, ele sorriu para ela. Mas Rosie temia qualquer atenção. Não queria se tornar especial para ninguém. Ela ainda não havia tido tempo de perceber que era tarde demais para se justificar, pois Arjan já havia gostado dela. Avantes nunca havia encontrado uma garota antes que não tinha medo de olhar diretamente em seus olhos. A heroína mal havia aparecido neste mundo quando já havia conquistado uma série de problemas por causa de sua ignorância. O futuro parecia nebuloso e desagradável. E ainda assim, Rosie tentara muito se manter em silêncio. A manhã seguinte foi igualmente cheia de ansiedade e decepção. A dama não retornou ao seu mundo, então teve que
ir até Richard novamente. Era sua vez de levar comida a ele. A senhorita tinha apenas alguns dias restantes antes que outro assistente a substituísse nessa tarefa. Mas ela não esperava ver Richard em tão mau estado naquela manhã. Um terrível palpite atravessou a dama, pois era em seu aviso que Arjan aplicava punição ao mágico. Rosie não tinha dúvidas de que Avantes não havia perdoado Richard por ter quebrado as algemas. O resultado era que o jovem agora mal conseguia se mover ou falar, embora ainda continuasse sorrindo. A sensação de culpa não deixava a heroína, que não desejava tal dor para o monstro. Ela ainda queria viver de forma tranquila e pacífica. Mas após o que viu, não pôde ficar afastada. Então, desta vez, Rosie decidiu cuidar de Richard porque ninguém mais se importava com ele. Se a dama se apressasse, teria tempo de conseguir um pouco de gelo para aliviar a dor de Richard. Quem teria pensado que no caminho, a senhorita encontraria outra criada atrasada? Gerta imediatamente se lembrou do rosto da garota, embora nunca tivessem se visto antes nos terrenos da propriedade. Ela poderia ter parecido bonita para qualquer um, mas Rosie não se deixou enganar pela aparência doce de sua assistente. Foi essa dama que constantemente misturava frutas na comida do mágico, que não era destinada a humanos. Nos tempos antigos, essa fruta era usada para tortura, pois muitas pessoas enlouqueciam sob sua influência. Esse elemento podia causar um apetite incrível em uma pessoa que a consumia por muito tempo. Outro efeito colateral era uma enorme atração sexual por qualquer pessoa nas proximidades. O problema era que essa fruta dava a Richard um desejo insuportável de matar. A heroína não conhecia os objetivos da criada, mas entendia que precisava frustrar seus planos perigosos. Richard era tão forte que poderia facilmente machucar Rosie, apesar de toda a sua bondade. Além disso, se por culpa de Richard ela tivesse conseguido escapar, teria sido punida por Arjan. Por isso, a senhorita não teve escolha a não ser supervisionar pessoalmente a preparação da comida. A garota estava determinada a substituir a criada que misturava as frutas na comida. Apenas Gertas tinha o poder de garantir que o mágico não sofresse mais com a desagradável droga. Ela empurrou deliberadamente aquela empregada. Isso resultou em a menina se machucar. Claro, a senhora não queria que sua assistente se machucasse, mas agora ela tinha alcançado seu objetivo. A cozinheira precisava de ajuda, então o homem não poderia recusar. Embora outra empregada tenha vindo até ele, foi assim que a heroína conseguiu um trabalho na cozinha. Isso poderia ter salvado Richard. É por isso que Gertas estava tão feliz. Apesar de suas responsabilidades terem aumentado devido à lesão da empregada mentirosa, toda a cozinha estava agora sob o olhar atento de Rosie. Ela não ia deixar passar um único veneno para que a loucura não dominasse Richard acidentalmente. Pela primeira vez em muito tempo, uma calma tomou conta da menina. Ela não conseguia esquecer sua ansiedade. No final, o chefe elogiou tanto o trabalho da nova assistente que a tratou com sua sobremesa especial. O homem não esperava que a senhora concordasse em experimentar. Embora para ele fosse uma questão de princípio, Gertrude se lembrou de que precisava ter um bom relacionamento com o chefe. Então, ela aceitou a sobremesa. Ela estava muito feliz em levar a Richard um novo alimento, porque ele não comia adequadamente há muito tempo. Não importava que tipo de monstro esse mágico fosse rotulado, a senhora sentia pena e simpatia por ele. A única coisa que preocupava a heroína era que havia algumas coisas nesta propriedade que ela não conseguia consertar. Tratava-se de um grupo sectário de adoradores de demônios. Eles eram pessoas perigosas e cruéis. Era eles que Rosie planejava encontrar em breve. Mesmo que ela não pudesse resistir, esse grupo já estava gradualmente tomando conta do Império há muito tempo, atraindo novos seguidores. Eles se distinguiam pelo fato de oferecerem sacrifícios humanos a seres demoníacos de maneira indiscriminada. Os sectários estavam prontos para matar qualquer um que acreditasse em Deus e pretendesse se opor às suas ações. Mas, por enquanto, a heroína precisava pensar apenas no rapaz que estava trancado na propriedade de Marcus. Claro, Rosie não tinha o direito de ajudar Richard a escapar, pois seria severamente punida por isso. Mas estava ao seu alcance aliviar a condição de Marm, que já estava sofrendo demais. Os guardas, como de costume, fingiam não notar a dor do prisioneiro, de quem não se importavam. Assim, em toda a propriedade, a heroína era a única pessoa que sinceramente ajudava o mágico. É por isso que a senhora trouxe a ele uma comida tão deliciosa, que Richard não comia há muito tempo. O rapaz estava visivelmente surpreso ao ver um prato normal e não alguma coisa parecida com arroz. O tom de Rosie se tornou suave e lisonjeiro, pois ela não queria morrer nas mãos desse homem. Mas Marmus sentiu que a menina estava tramando algo malvado contra ele. Argan poderia muito bem ter ordenado à empregada que prejudicasse o mago enquanto ele comia confiantemente sua comida. O rapaz admitiu honestamente que não tinha motivos para tratar sua assistente bem. No entanto, isso não incomodou Rosie, que acreditava que ninguém saberia sobre sua pequena ajuda. A menina se esforçava tanto não apenas porque queria sobreviver na propriedade a qualquer custo. Richard não tinha
o que dizer em resposta ao carinho que emanava da menina em grande quantidade. Então, ele tomou a decisão certa ao começar a comer a comida antes que esfriasse. Completamente. Pela primeira vez em muito tempo, o menino sentiu verdadeira gratidão por alguém da propriedade. Rosie agiu como se não tivesse feito nada de especial pelo prisioneiro. Marm imediatamente percebeu a diferença, pois o sabor da comida era muito diferente de sua dieta habitual. Normalmente, algum tipo de droga, que era chamada de remédio, era misturada na comida do rapaz. A empregada não colocou nada parecido, então o mágico apreciou o verdadeiro sabor da sopa. Isso só surpreendeu ainda mais Richard, que estava acostumado a procurar alguma armadilha em tudo. Mas Rosie agiu como se sempre fosse gentil com os doentes, não importando quão prejudiciais fossem. Naquele momento, Marm percebeu a assistente se apegar às suas palavras sobre ajudar os necessitados. A senhora não esperava que o rapaz se sentisse à vontade em sua companhia tão rapidamente e começasse a ser atrevido em resposta. O orgulho não a permitiu mentir, pois a moça era verdadeiramente uma pessoa bondosa, com um grande coração. Ela nem percebeu quão rapidamente estava se aproximando do mágico. Todos ao seu redor o consideravam um monstro por algum motivo. Richard se sentia melhor perto da dama que havia conhecido recentemente. Sua mente estava repleta do desejo de possuir a garota. Ele queria que ela não fugisse para ninguém, mas Marm compreendia perfeitamente que a dama rapidamente fugiria dele se ele a assustasse pelo menos uma vez. Então, ele planejou fingir estar doente. Pensou que Rosie não seria capaz de deixá-lo sozinho na masmorra. Antes de sair, Gertrude lembrou da pergunta do jovem que uma vez perguntara sobre seu perfume. Esse assunto ainda interessava Richard porque ele percebia um aroma agradável vindo da garota. No entanto, a heroína não fazia ideia se a verdadeira Rosie usava algum perfume. Marm tinha certeza de que a dama estava constantemente emitindo o cheiro de seu próprio corpo. Qualquer garota ficaria chateada ao ouvir algo assim, pois sempre se preocupavam com a limpeza. Gertrude só podia esperar que o guarda não tivesse ouvido aquela parte de sua conversa. Somente agora, um dos assistentes chamado Marie descobriu que Marm não havia recebido a droga. Lucy havia tentado colocar algo em sua comida durante todo o dia, mas por causa de Rosie não conseguiu. Marie havia pensado cuidadosamente nas maneiras de envenenar Richard aos poucos. No final, a atrevida criada de cabelo rosa estragou tudo em apenas um dia miserável. Marie tinha mais reclamações sobre Lucy, mas não queria perder sua atitude obediente. Aconteceu que os problemas não acabaram ali. A assistente não tinha acesso à cozinha. Não importava o que Lucy fizesse. Rosie conseguiu permissão para cozinhar para o monstro sozinha. A garota disse que estava pronta para observar o chefe em ação por séculos. E funcionou impecavelmente. Claro, a heroína não se apaixonou pelo mentor. Ela simplesmente precisava preparar comida. Mesmo em sua vida passada, Rosie percebeu que a bajulação era a melhor maneira de resolver muitos problemas. É por isso que ela estava tão de bom humor, o que não passou despercebido por Emily. A criada estava preocupada com as notícias que circulavam na propriedade. Ela soube que o Conde Gertas estava procurando por sua irmã, que desapareceu há vários anos. A heroína não se lembrou imediatamente desse sobrenome, que pertencia a um famoso aristocrata. No romance de Yert, Gertas era um dos principais vilões, e ao mesmo tempo, ele se opunha ao habilidoso Richard. O que mais surpreendeu Emily foi que o conde só começou a procurar por sua amada irmã depois de algum tempo. Rosie estava cautelosa, pois sua aparência combinava perfeitamente com a descrição. A garota não podia nem imaginar que era realmente uma parente daquele homem horrível. Mas por um bom tempo, as amigas não conseguiram discutir essa notícia. Alguém de repente interveio em sua conversa. Normalmente as outras criadas deixavam Emily e Rosie sozinhas, mas algo claramente estava errado hoje. As assistentes se aproximaram em um pequeno grupo, pois claramente precisavam do apoio uma da outra. A heroína ficou visivelmente cautelosa, pois não tinha motivo para se comunicar com as outras criadas. Aconteceu que essas damas queriam ajudar a cozinhar para o monstro. Embora isso nunca tivesse acontecido antes, Rosie trabalhou tão duro para conseguir seu lugar na cozinha que não estava disposta a desistir tão facilmente. As garotas claramente não esperavam ser recusadas. Elas queriam facilitar o trabalho das jovens assistentes. No entanto, Gertrude lembrou que nada bom poderia ser esperado das outras criadas. Até mesmo Emily concordou que essas garotas estavam agindo de maneira surpreendentemente suspeita. Mas neste ponto, as amigas tiveram que se separar, pois era hora de Rosie alimentar o monstro. No caminho, a heroína ainda era importunada pelas criadas, que estavam tentando ativamente tomar seu lugar. Ela nunca havia encontrado ajuda de outras damas antes, então achou isso suspeito. Mas agora, ela precisava se concentrar em não morrer nas mãos do poderoso Richard. No entanto, o rapaz novamente se
se encontrava em um estado tão deplorável que nem conseguia pensar em causar dano. Todo o seu corpo estava coberto com feridas ainda mais profundas, embora as anteriores nem tivessem tido tempo de cicatrizar adequadamente. Rosie estava horrorizada com o pensamento. Argan havia visitado o prisioneiro novamente. Ele trouxe punição com ele. A vida de Marmas já não era doce. Agora foi tornada ainda mais difícil por circunstâncias tão dolorosas. Algo nas feridas de Richard parecia persistentemente estranho para a garota. Era como se elas estivessem insinuando uma resposta que ela não notou imediatamente. Os arranhões foram deixados por algum objeto afiado. Assim que a suposição atingiu a mente de Gertrude, o medo a dominou devido à situação desagradável. Ninguém, exceto o guarda da prisão, brandia um chicote. Mas Argan não deu a ordem para a surra. Não estava claro por que o cavaleiro assumiu tal responsabilidade enquanto seu mestre não estava olhando. A heroína tinha certeza de que Evantes permanecia fixado na beleza e na arrumação desde a infância. Quando ele puniu Richard, ele deixou praticamente nenhuma marca séria nele. Portanto, Argan certamente não poderia ter espancado o prisioneiro a tal ponto, embora o odiasse sinceramente. É por isso que Rosie não tinha dúvida de que o criminoso esteve por perto o tempo todo. A garota simplesmente não entendia por que Marm não tentava nem mesmo resistir. Naquele momento, ela ainda não sabia que o mago estava provocando dor deliberadamente para que a dama ficasse com ele. Seus olhos pareciam para Gertrude estarem cheios do mar frio e enfurecido que a atraía com sua beleza. A garota sentiu que poderia contemplá-los e se afogar nesses olhos incríveis. Isso fez o coração de Rosie bater mais rápido, mas ela tentou não sentir nada pelo rapaz. Contudo, ele claramente apreciava sua aparência. Marm gostava muito mais do perfume da dama. Ele era atraído por esse cheiro, que de alguma forma milagrosamente trazia alívio da dor. Naquele momento, tornou-se claro para a heroína que ela não deveria encontrar Marm fora do calabouço. Caso contrário, o rapaz a agarraria e faria o que quer que lhe viesse à cabeça distorcida. Rosie não teria uma única chance de escapar porque não sabia como resistir à magia. Essa perspectiva não agradava à garota, que sonhava em escapar e viver livre e feliz. Ela entendia que a mente do mago poderia ficar embaçada se continuasse a receber danos. Assim, um plano astuto surgiu na cabeça da dama que não permitiria que ninguém se aproximasse de Richard. Somente Emily estava insatisfeita com a situação, pois os outros não se importavam. A criada não acreditava que sua amiga tivesse encontrado uma maneira tão estranha de cumprir suas obrigações. Rosie tinha que cozinhar hoje. Ela recorreu à ajuda de Marm para impedir que o guarda o tocasse. Richard não se recusou a ajudar, já que, para ele, era pelo menos algum tipo de entretenimento no meio do dia. A heroína entendia que todos ao seu redor a achariam estranha, mas não tinha medo desse status na sociedade. O que era muito mais importante para a garota era que o guarda não se atreveria mais a bater no prisioneiro. É por isso que ela também contou com a ajuda dele, embora o cavaleiro não quisesse ser associado ao monstro de nenhuma forma. Durante todo esse tempo, Marm agia como se fosse a pessoa mais doce e segura do mundo, mas a dama não se deixou enganar pelo belo rosto do mago, que no romance matava impiedosamente todos ao seu redor. Ela conhecia a trama. Ela era imune, então tinha uma vantagem invisível. Rosie sentia que era seu dever cuidar do homem que ninguém mais queria conversar. Ela chegou tão tarde que Emily estava pronta para morrer no local de fome que a devorava. Por dentro. Como de costume, as criadas foram ao local das criadas, onde todos comiam a qualquer hora do dia. Gerda imediatamente percebeu que a atmosfera na sala mudara repentinamente quando chegaram. Hoje, por algum motivo, todos os assistentes desviavam o olhar, como se tivessem feito algo de errado e estivessem envergonhados por isso. A heroína não esperava que o problema fosse que ela e Emily fossem proibidas de almoçar naquele lugar. Marie controlava muitas criadas, então ordenou que todas fossem contra as duas garotas. No passado, a dama teria engolido o insulto em silêncio, mas desta vez, ela sabia como se defender. Marie não estava preparada para Rosie proteger o monstro que seu mestre trouxe para a propriedade. A heroína tinha tantos argumentos fortes que ninguém poderia objetar a ela. Em resposta, quase todas as criadas se revezaram servindo Richard, então era impossível culpar Gerta sozinha por qualquer coisa. Marie percebeu seu erro tarde demais. Ela não conseguia manter a autoridade nessa situação. Depois daquele incidente, pequenos problemas começaram a assombrar Rosie na propriedade. Embora Emily assustasse periodicamente todas as empregadas, isso não era suficiente para fazê-las recuar.
recuar. Gerta já não duvidava que Marie estava por trás de muitos dos atos sombrios na propriedade. Havia uma alta probabilidade de que ela fosse a responsável por ordenar que Lucy misturasse a fruta na comida do monstro. Isso deixou a garota inquieta. O que ela poderia fazer contra as empregadas da propriedade? Faltavam apenas alguns dias para o fim do turno da heroína. Mas os problemas não diminuíam. Até Richard agia como se estivesse constantemente em dor durante seus breves encontros. Até agora, a dama não havia percebido que o rapaz estava deliberadamente evocando pena e simpatia nela. Apenas por causa de sua imunidade à beleza dele, a dama continuou a manter a calma. Mas o problema mais uma vez atingiu Rosie no momento em que ela menos esperava. Após outra porção de comida, Richard de repente se curvou, embora ele estivesse bem. Em pânico, Gerta esqueceu-se de sua própria segurança porque sentiu o desejo de ajudar o garoto. Ela não tinha ideia de em que momento uma das empregadas tinha misturado a fruta na comida. Isso significava que a missão da garota havia falhado. Ela se esforçou tanto para que tudo desse certo, mas no final, a loucura inevitavelmente tomou conta de Richard. Ele não conseguia mais resistir às suas emoções. Rosie não teve tempo nem de gritar antes que a mão gananciosa de um poderoso mágico aparecesse em sua frente. Apesar de seu estado enfraquecido, o garoto era muitas vezes mais forte que a jovem e frágil garota. Richard já não conseguia se controlar e nem realmente entendia o que estava acontecendo. Em poucos segundos, Gerta se viu em uma armadilha da qual jamais conseguiria escapar. Os olhos de Marm estavam cheios de pura loucura, enquanto a fruta exigia que eles matassem todos ao seu redor. Sua mente estava repleta de pensamentos se ele se sentiria melhor se matasse aquela empregada. Apenas o fato de que Rosie era útil para Richard salvou a garota de uma morte cruel e dolorosa. O coração da dama batia descontroladamente em seu peito. Ela estava com muito medo para dizer qualquer coisa. Apesar de ter sido libertada, toda a vida da heroína passou por sua mente quando ela acreditou que estava prestes a morrer. Mas desta vez, o mágico foi capaz de superar a loucura que estava explodindo devido à sobredosagem da droga. Se não fosse por isso, não haveria nada deixado de Gerta. Ela não acreditava que iria renascer novamente. A cabeça da garota estava cheia de perguntas sobre quando as empregadas haviam misturado algo na comida. Rosie não tinha dúvida de que uma guerra havia sido declarada contra ela, e a dama não podia se dar ao luxo de perder. Era Marie a responsável por esse incidente, embora seus objetivos ainda fossem desconhecidos. De fato, nenhuma das empregadas se aproximava mais do cozinheiro, porque ele era muito atento. Mas Marie encontrou um jeito de substituir os ingredientes para que a fruta ainda entrasse no corpo do monstro. Ela nunca encontrou uma resposta para a pergunta de por que Rosie se envolvera com esse assunto, mas a heroína não era de ficar de fora. Assim, ela atacou a pobre empregada. Gertrude tinha certeza de que com a ajuda da bajulação, era possível apaziguar absolutamente qualquer pessoa. Marie realmente se tornou mais gentil ao ouvir que a garota precisava de seu conselho. Rosie agiu com bondade para que a empregada não suspeitasse de sua traição antes da hora certa. Marie ficou encantada ao ver que Gertrude pediu sua proteção e ajuda. Apesar da inimizade, essa empregada nunca negou ajuda a ninguém porque gostava de manter as pessoas sob seu controle. Mas ela não esperava que Rosie falasse sobre o estranho sonho em que sua comida tinha um gosto incomum. A heroína mentiu habilidosamente que, em seu sonho, ela estava observando sua comida e viu como algo foi adicionado a ela. Era Marie quem estava fazendo isso, fazendo todo o seu corpo suar frio de medo. Na verdade, Rosie não tinha certeza de que a empregada estava por trás de todo o incidente, mas as emoções de Marie disseram à heroína que ela tinha suspeitado da pessoa certa todo esse tempo. A criada tinha certeza de que Rosie não tinha evidências de sua culpa. No entanto, o medo a consumia completamente. A garota perdeu a capacidade de pensar logicamente. Contudo, não havia nada de perigoso nas palavras de Gertrude, a menos que você estivesse envolvido em tal coisa. Marie se entregou com seu pânico. Ela não entendeu imediatamente qual erro havia cometido. A heroína, que a princípio não se atreveu a esperar por tal sorte, aproveitou isso. Agora ela não podia perder a oportunidade. Depois, não poderia responsabilizar Marie. Descobriu-se que o mordomo, Frem, já havia pegado Lucy, a quem ele suspeitava de estragar a comida do monstro. A própria senhora não esperava que os rumores se espalhassem tão rapidamente pela propriedade sem sua ajuda. Isso significava que Rosie realmente havia estado em contato com Arjun antes, embora não tivesse percebido isso imediatamente. A garota só podia esperar que o mestre não pensasse em uma punição para ela. Mas primeiro, ela tinha que lidar com a criada, que estava agindo estranhamente para todos. Lucy não tinha mais opções de fuga porque alguém a viu misturando algo em sua comida. Rosie estava feliz que Emily estava ao seu lado e seguiu a garota suspeita. Lucy só podia se salvar confessando, porque ninguém mais queria acreditar em suas mentiras. Ninguém esperava que a criada gritasse como se fosse Marie quem a ordenara a misturar o veneno.
terreno. Lucy tinha uma irmã que estava doente desde a infância, e por ela, a garota estava disposta a fazer qualquer coisa. Não era surpresa que Marie não gostasse dessa traição. Ela começou a negar tudo. Nessa situação, apenas o mordomo permaneceu calmo e justo devido à sua experiência. Fram entendia perfeitamente que não havia sentido em Lucy simplesmente mentir sobre a culpa de outra pessoa. No entanto, Marie sempre foi teimosa, especialmente quando se tratava de punição por suas ações erradas. Gertrude nem esperava que pudesse provar a culpa de sua teimosa assistente tão facilmente. Mas agora, pelo menos, Lucy foi enviada para a prisão. Marie ficou sem uma serva útil. Fram deu apenas algumas ordens severas, mas ninguém se atreveu a desobedecê-lo. Naquele momento, Emily estava nas nuvens, radiante porque ela e sua amiga venceram. No entanto, Rosie não estava apressada para relaxar, porque Marie estava apenas confinada a um quarto. A heroína estava prestes a receber uma promoção inesperada depois do que aconteceu, já que Fran gostava dela. A senhora não esperava que o mordomo lhe oferecesse se tornar sua criada pessoal por causa de suas boas qualidades. Todo esse tempo, a melhor amiga da heroína, Emily, observou de longe. À medida que mudava, a garota viu que Rosie parecia ter se tornado uma pessoa diferente, mas não conseguia explicar isso para si mesma. A senhora de cabelos rosa estava agora emitindo uma energia tão agradável que era difícil se desligar. Foi precisamente por essa razão que Marie ficou cheia de uma ira incrível em relação à sua inteligente rival. Antes de sua prisão, ela conseguiu contatar o guarda com quem estava em conluio. O rapaz e a garota estavam namorando há muito tempo e tentavam se apoiar em tudo. Assim, apenas a ele Marie mostrou seus verdadeiros sentimentos, com os olhos brilhando de raiva. Agora, a criada precisava se comportar quietamente. É por isso que ela precisava da ajuda de seu amado. O cavaleiro tinha que arriscar sua carreira, mas não estava preparado para tais riscos. No entanto, os suaves beijos da garota rapidamente o convenceram de que ele não podia permanecer de fora. Eles estavam tão perdidos em seus sentimentos que não perceberam como Richard os observava de perto. A pedido de Marie, na manhã seguinte, a heroína foi surpreendida por um desagradável que ela não sabia. De repente, um estranho apareceu na sua frente na masmorra, se comportando de maneira muito amigável. Esse homem instantaneamente se agarrou à garota, embora ela não tivesse desejo de se comunicar com ele. Um alarme soou dentro de Rosie, que suspeitava que o cara não havia aparecido na sua frente à toa. Ela se recusou diligentemente a qualquer ajuda, mas a pessoa desconhecida ainda não deixou seu lado. A senhora teve a impressão de que ele estava deliberadamente desempenhando o papel de amante. Ele estava pronto para estar lá. Como resultado, Gertrude não percebeu como se aproximou do guarda que a esperava. O cavaleiro aproveitou o momento. Ele adicionou veneno à comida que Rosie estava protegendo. Neste momento, toda a atenção da heroína estava focada no cara pegajoso. Ela não suspeitava de nenhuma trapaça por parte do guarda, que permanecia nas sombras. Por acaso, a dama até defendeu Richard, a quem todos ao redor chamavam de monstro. A garota acreditava que até os animais deveriam ser chamados pelos seus apelidos. Ela conseguiu encerrar a conversa com um sorriso doce, embora sentisse vontade de dar um soco forte no estranho. No final, a pessoa desconhecida permaneceu para trás, cumprindo sua missão de criar uma distração. A garota não sabia que Richard ouviu todas as suas palavras perfeitamente bem. Ela não mentiu uma única vez. Naquele momento, Marmo ficou satisfeito ao perceber que a criada o via como um ser humano e não como um monstro terrível. Mas Rosie estava envergonhada porque o cara ouviu palavras que não eram destinadas a ele. Aquele homem estava claramente deixando Gertrude emocional. Ela cedeu apenas para que ele a deixasse em paz. Mas agora, a moça tinha que provar a Richard que não sentia simpatia por ele. Enquanto o cara continuava a sorrir radiante, experimentando uma alegria genuína, Rosie se sentia estranha sob seu olhar. Ela não estava acostumada a tanta atenção. Como resultado, a garota fez algo pelo qual ficou envergonhada e com medo por muito tempo. Quem diria que a normalmente atenta e cuidadosa Rosie deixaria cair comida acidentalmente? A própria garota mal podia acreditar que cometeu tal erro ao lado de um homem tão perigoso. O olhar de Richard se encheu de decepção porque ele não gostava de ser feito para esperar muito tempo. É claro que a dama poderia ter trazido outra porção de comida, mas o tempo perdido não poderia ser recuperado. De fato, o mágico riu, não por causa desse incidente, mas pela descuidada da criada. Até o final, a heroína não conseguia entender o que exatamente aquele estranho mago queria dizer. Enquanto Richard havia suspeitado há muito tempo do guarda de conspirar com Marie, ele teve que permanecer em silêncio. Assim que Rosie ouviu sobre isso, imediatamente pediu a Marmo que lhe contasse tudo em mais detalhes.
Enquanto isso, a criada que estava trancada estava inquieta devido à falta de notícias. Ela se esforçou tanto para prejudicar o monstro, mas por alguma razão, seu amado estava lento. Logo, um dos assistentes trouxe boas notícias para a garota. Richard havia ficado doente. Isso deixou Marie muito feliz, porque agora ela poderia se livrar de todas as suspeitas de envenenamento. Uma enorme multidão de criadas curiosas se reuniu no salão principal, onde agora culpavam Rosie por tudo. Mas a heroína permaneceu calma porque havia preparado esse plano perigoso com antecedência. Gertrude deixou Marie se alegrar descontroladamente enquanto ainda tinha a oportunidade. Mas na verdade, a heroína não pensou nem por um momento em perder essa batalha porque estava lutando não apenas por si mesma. A garota mal conseguiu conter seu olhar malicioso. De fato, Marie havia caído em sua armadilha. A criada estava tão feliz que não percebeu imediatamente que algo estava errado. Não havia uma gota de arrependimento no rosto de Rosie. Pelo contrário, Gertrude não sentia medo, porque agora estava mais perto da vitória do que nunca. Se não fosse por Richard, a dama não teria conseguido derrotar seu astuto e insidioso oponente tão fácil e rapidamente. Agora, Marie não tinha chance de escape, embora a própria garota ainda não suspeitasse disso. É claro que Richard não fez apenas um acordo com a criada, porque precisava de um benefício para si mesmo. Pela verdade, a heroína estava disposta a fazer qualquer coisa, mas ela não tinha intenção de ajudar o mágico a escapar. A garota não esperava que o cara ficasse com ciúmes dela em relação ao guarda de segurança com quem ela se comunicava mais. Na verdade, todas essas conversas eram forçadas, porque o cavaleiro era necessário para o plano, mas uma leve ressentimento ainda consumia o mágico, porque ele se considerava muito melhor do que o incompreensível guarda. Além disso, Richard viu como aquele homem distraía traiçoeiramente a atenção da bela criada. Tinha um motivo para falar com este segurança à noite. Não era à toa que a garota sentia que o cara não estava interessado nela. A raiva de Rosie a preenchia com um desejo de vingar-se de todos os seus ofensores, incluindo o capturado Richard. Ela ainda não conseguia perdoar o guardinha por ter espancado um prisioneiro recentemente. Marmee não tinha ideia de que essa circunstância havia ofendido a moça tanto. Ele havia provocado o cavaleiro. Somente agora Richard admitia que tudo isso tinha sido arranjado de propósito por sua parte. Embora a senhora não aprovasse as ações do mágico, apenas com sua ajuda poderia derrotar Marie. Foi assim que a heroína alcançou a vitória. Seu plano continha muitas variáveis desconhecidas. A moça estava tão confiante de sua vitória que nem mesmo tinha medo de responder diante de todos. As outras empregadas gritavam que Rosie era uma criminosa, mas Fram tentava ser justo. Ele planejava levar todas as opiniões em consideração antes de emitir um veredito final. Por sorte, o segurança de Richard estava do lado de Marie, mas ninguém sabia sobre seu relacionamento romântico. Emily não sabia naquela hora que sua amiga tinha tudo sob controle. Ela estava pálida de medo. Estava profundamente machucada pelas palavras do cavaleiro, de que não havia notado nada de estranho perto da masmorra naquela manhã. A garota de cabelo vermelho acreditava que Rosie era inocente, mas não conseguia provar isso naquela situação. O mordomo não tinha outros suspeitos. Não importa o quanto sentisse, o homem gostava de Rosie, mas ele não tinha o direito de simplesmente tomar seu lado. Marie ficou na sala o dia todo. Ela certamente não poderia ter envenenado o prisioneiro, mas Gertrude teve muitas oportunidades para isso, embora parecesse uma boa garota para todos. Fram não suspeitava da cozinheira de nada, apenas porque o homem trabalhava na propriedade há muitos anos. Um sentimento desagradável de impotência dominou o mordomo. Ele não conseguia salvar a doce garota. Na verdade, ele não achava que Rosie era uma criminosa, mas precisava de evidências físicas. Fram sempre ouvia a lógica, não seu coração, porque era assim que seu mestre exigia dele. Logo chegou o momento do jogo final da heroína, para o qual ela havia se preparado por muito tempo. Claro, a senhora não tinha como obter provas da culpa de Marie, mas pretendia provocá-la. A garota claramente não esperava que sua rival estivesse tão confiante em sua retidão. Ao contrário dela, durante todo esse tempo, Marie pensava que Rosie não tinha nada contra ela, mas agora começou a duvidar disso. Anteriormente, a empregada tinha certeza de que a fruta não deveria ter prejudicado tanto o monstro. Assim, ela mesma não entendia plenamente o que estava acontecendo com o prisioneiro que todos desaprovavam. Sua esperança era conquistar a opinião do mordomo a seu favor, já que ele era quem decidia tudo nesse assunto. A cobertura da garota era que ela ficou trancada a noite
noite toda sob ordens do próprio Fram. Assim, o homem não poderia negar o fato de que não havia mais nada a suspeitar sobre Marie. Mas assim que a empregada apresentou as provas, o assistente de repente começou a sussurrar. Aconteceu que, em um acesso de emoção, a garota acidentalmente disse que sabia sobre o envio com a ajuda de um feto. Emily foi a primeira a aproveitar essa falha, pois estava ansiosa para justificar sua amiga. Enquanto estudava o caso, Fram soube que Richard realmente havia sido gradualmente envenenado com algum tipo de substância. Mas ninguém, exceto a própria envenenadora, sabia que um feto estava envolvido. Não havia mais dúvidas na mente de ninguém de que essa empregada era realmente culpada. O mordomo até tratou o segurança, que estava secretamente do lado da empregada, de forma cruel. A heroína não poderia imaginar que sua investigação adquiriria tais proporções em tão pouco tempo. Agora ninguém escaparia da responsabilidade, e a senhora não precisava nem supervisionar isso. Pessoalmente, se Marie não tivesse sucumbido à provocação, poderia agora viver tranquilamente na propriedade. Assim, Rosie ficou feliz que essa empregada estava tão emocionalmente desinibida. O assunto foi resolvido rapidamente. Richard não estava mais em perigo de ser envenenado pelo feto. Finalmente, a heroína pôde suspirar de alívio porque vinha tentando alcançar isso por tanto tempo. A garota não poderia nem imaginar que os próximos problemas a aguardariam na pessoa de Marm. Ela tentou cumprir qualquer um de seus pedidos. Assim, pelo menos, aliviaria ligeiramente a condição do prisioneiro. Isso fez com que o apetite de Richard crescesse, devido à bondade da garota. Até aquele momento, os pedidos do rapaz confundiam a dama. Ela tinha medo de recusá-lo. De repente, Marm queria olhar para as costas da garota. Ela adivinhou o porquê. Questões giravam na cabeça de Richard. Ele se perguntava se a dama pertencia a um grupo perigoso. Por isso, estava ansioso para ver se a garota tinha uma marca correspondente. Nesse momento, a heroína ainda não sabia que o rapaz a suspeitava de algo, mas ela não conseguia resistir. Rosie temia as consequências. O humor de Richard poderia mudar por qualquer coisinha. Marm agia de forma doce, mas a dama sabia que algo terrível estava escondido por trás de tal comportamento. Então, a garota não recusou o rapaz. Estava certa de que tudo ficaria bem para ela. Richard estava claramente surpreso ao ver a obediência de Rosie. As empregadas geralmente fugiam dele, e essa assistente o olhava com um olhar que indicava que poderia se defender facilmente. Além disso, em seu mundo, não havia nada de errado em meninas mostrarem os ombros para os rapazes. Por isso, a heroína reagiu de forma tão calma, embora qualquer outra empregada tivesse fugido há muito tempo. Mas o coração da dama não começou a bater mais rápido. Apesar de a situação ser emocionante, foi apenas depois de alguns segundos que Rosie sentiu a atmosfera no ar mudar. De repente, por algum motivo, Richard se comportou de forma silenciosa e calma, embora geralmente fizesse piadas ácidas em tais casos. Somente agora, o rapaz admitiu que suspeitava que a moça pertencia a adoradores de demônios. Essas pessoas marcavam suas costas, o que as revelaria após um exame minucioso de seus corpos. Rosie não tinha intenção de se juntar a essa organização que a aterrorizava. Portanto, a garota ficou indignada com o fato de o rapaz suspeitar dela em segredo de algo assim. O jovem não pensou que a moça não lhe mostraria as costas se tivesse tal marca. Todo esse tempo, Rosie sentiu que não havia dado motivo para suspeitar de sua honestidade. Desta vez, a conversa deles foi interrompida por Emily, que tinha notícias urgentes para sua amiga. Gertrude estava pensando em sair em breve, pois havia permanecido na masmorra com o rapaz por muito tempo. Marm fingiu que não se importava em deixar a garota ir, embora tudo dentro dele estivesse apertado de arrependimento. Mas Rosie não queria mostrar a Emily quão bom era seu relacionamento com Richard. Assim, o mágico ficou sozinho novamente. Embora ele tentasse conseguir mais tempo para conversar com a empregada, Emily fez ajustes em seus planos. O rapaz não tinha direito de objetar a essa garota. Por mais que Rosie tentasse esconder tudo, sua amiga imediatamente percebeu que o monstro estava calmo ao lado dela. Todas as outras empregadas geralmente fugiam, horrorizadas por causa do comportamento de Richard. Com todos esses pensamentos, Emily até se esqueceu que Argan queria ver Rosie em seu quarto. Nobres aristocratas às vezes faziam isso, e convidavam empregadas para servir como suas ajudantes pessoais. Mas a heroína não ficou contente com essa estranha promoção, que não almejava. A garota não sabia que Richard ouvirá suas palavras, e foi por isso que a raiva preencheu seu corpo inteiro. A dama tentou objetar por algum tempo, mas todas as suas tentativas foram ignoradas. Rosie sonhava com uma vida tranquila na propriedade, mas algo sempre dava errado. Agora, a garota tinha que lidar com as consequências de ter chamado a atenção do gentil homem. Era impossível saber pelo belo rosto de Argan o que exatamente ele estava pensando naquele momento. Aconteceu que Avantes queria há muito tempo fazer de Rosie sua empregada pessoal, mas ela recusou. A heroína se lembrava bem que, segundo a trama, a cooperação com Argan não traria nada agradável a ela, mas ela não podia lhe contar isso. Então, teve que inventar desculpas estúpidas.
teorias. Uma delas era que Rosie estava prestes a se casar com algum amante. Na verdade, não havia noivo, mas a heroína conseguiu pensar apenas nesse motivo. Argan estava tão relutante em deixar a garota ir que ofereceu um dos serventes como parceiro. Mas Gerta apenas se indignou com essa atitude, porque estava claro que o cavalheiro não se importava. Avante pensava apenas em si mesmo. Ele gostaria que essa criada específica o atendesse desde a infância. Ele considerava o amor um recurso inútil. Ensinava aos outros a mesma lógica. Quando criança, sofreu tanta desgraça por causa do amor. Não desejava tal mal a ninguém. A heroína sabia que na juventude, Argan frequentemente tentava obter pelo menos uma gota de atenção de seus pais. Eles constantemente se afastavam dele. Eventualmente, o menino começou a se odiar. Acreditava que era feio por fora e, portanto, indigno do amor de alguém. Enquanto para todos, Evante parecia um modelo com uma aparência elegante. O rapaz se considerava um freak. Poucas pessoas conseguiram convencê-lo do contrário. Assim, era mais difícil para a heroína defender seu desejo de se casar apenas com o homem que amava. Ao ver o olhar teimoso da criada, Argan percebeu que não conseguiria dissuadi-la de desistir. A heroína nem esperava que o cavalheiro a deixasse em paz tão rapidamente. Apesar de seus desejos, os pensamentos de Evante estavam ocupados com essa garota. Somente ela notou as correntes quebradas do monstro. Aconteceu que o cavalheiro sempre vigiou Richard de perto, embora ninguém soubesse disso. Ele quebrou as correntes de propósito porque queria testar a lealdade e a atenção da criada. Por isso, entre todos os assistentes, Argan escolheu Rosie. Ela tentava fugir. O que mais surpreendeu o cavalheiro nessa situação foi que Richard não pedia remédio havia muito tempo. A heroína esqueceu completamente que na presença dela, o rapaz se sentia melhor e não precisava de poção. A garota foi forçada a admitir que, periodicamente, tinha dado a poção ao monstro sem permissão. Mas isso não preocupava Arjun, pois Marmee não poderia ser curado com tal quantidade de medicina. Apenas a heroína sabia que sua aura era curativa para pessoas como o forte Richard. Na verdade, Ivantis estava apenas brincando com a garota porque gostava de ver as emoções das pessoas. No entanto, a dama conseguiu manter uma calma exterior apesar do pânico e do medo por dentro. Assim que estava prestes a sair, Argan a lembrou que ela estava trabalhando em seu quarto hoje. Mas Rosie mal havia se acostumado com as obrigações de uma criada comum, então não sabia nada sobre isso. Gertas esperava que tudo o que ela tivesse que fazer fosse limpar e trocar a roupa de cama. Mas na realidade, o pedido de Argan era muito mais íntimo. Ele não ousou dizer assim. O rosto sereno de Rosie mostrava que ela realmente não entendia o significado de sua tarefa. Então, dessa vez, Avantes teve pena e soltou a garota que o agradava com seu comportamento. Enquanto o mestre estava distraído com a criada, o guarda acusado tentou fugir para fora da propriedade. Ele já se arrependera muitas vezes de ter ajudado Marie e ter acabado em uma situação tão deplorável. A única salvação para o jovem era escapar, e ele sabia a quem recorrer. O desconhecido cavalheiro que o ajudou a sair já estava esperando o rapaz com um relatório na cabana secreta. Os guardas ainda achavam difícil acreditar que ele conseguira escapar da prisão eterna, mas o novo governante não buscava matar o cavaleiro, mesmo ele sendo um traidor. Na propriedade de Avantes, esse homem estava interessado apenas em informações sobre as criadas que ajudavam o jovem Arjun. O ponto principal era que ele estava procurando por sua irmã desaparecida. Ele ainda não havia chegado mais perto de seu objetivo. No relatório da noite, havia uma garota que, segundo a descrição, se parecia com a mesma Lady Gertas desaparecida. Por isso, Yurta Gertas saiu das sombras. Embora estivesse secretamente procurando por sua irmã há muito tempo, apenas o fiel assistente do conde não acreditava que Rosie fosse a mesma garota da vida do cavalheiro. O rapaz sempre se mantinha cauteloso, pois cometeram erros em suas escolhas muitas vezes. Mas Yurta já antecipava a vitória, então não estava interessado na opinião de seu fiel servo. O guarda estava tão assustado por sua vida que respondeu até mesmo às perguntas mais estranhas do conde. Ele descreveu em detalhes a aparência da heroína, que realmente era Rosie, embora ela não se lembrasse disso. Graças à traição do cavaleiro, Yurta finalmente encontrou a garota de que tanto precisava naquele momento. A senhora não fazia ideia de como a ameaça mais uma vez pairava sobre ela. O conde escolheu deliberadamente um local remoto para que ninguém pudesse descobrir seu esconderijo. Agora que finalmente encontrara sua irmã, Yurta não podia se dar ao luxo de ficar parado por mais tempo. Naquele momento, ele só podia confiar em Asel, que nunca o traiu antes. O único consolo para Gurtas era que Evantes em breve abririam um grande banquete para os aristocratas. Como Rosie estava naquela propriedade, o conde certamente estaria presente ao evento. Ele estava à procura de uma garota há tantos anos que não estava preparado para suportar mais alguns momentos. Gurtas estava ardendo de impaciência, mas tentou agir de maneira discreta para não assustar a dama antes da hora. Aquela noite, a heroína sonhou com um passado que uma vez pertenceu à verdadeira Rosie. Aos 13 anos,
sua mãe levou sua filha ao Conde Gertas, de quem ela deu à luz. Naquela época, a garota se comportava de maneira completamente diferente. Seu corpo ainda não havia sido ocupado pela Rosie atual. Ela mal conversava com alguém, pois não tinha interesse em nada na vida. A menininha poderia ter vivido em paz, se não fosse por um de seus irmãos mais velhos, que não a amava. Dylan odiava Rosie desde o início, pois ela ocupava quase toda a atenção de seu pai severo. Por isso, o garoto estava pronto para humilhar a dama, por horas, só para que ela fugisse de sua propriedade. Não havia uma gota de pena em seus olhos pela irmã que não podia se defender devido à sua fraqueza. Apenas Yurta impediu seu irmão de bater na garota, pois o considerou injusto. Normalmente, o rapaz mantinha distância, mas estava cansado da constante crueldade do ciumento Dylan. Não importava quão corajoso o garoto fosse contra a menina. Ele não ousava dizer uma palavra a seu irmão mais velho. Assim, a cada vez, tudo acabava com Yurta, salvando involuntariamente Rosie de ferimentos sérios. Mas na cabeça da menininha, ele não era um herói. Embora tentasse ajudá-la em qualquer situação, naquele momento, Yurta ainda não havia adquirido sua crueldade. A dama já o odiava com todo o seu coração. Rosie não hesitou em afastar o irmão, apesar de ele a proteger do desagradável Dylan. Tudo isso fez com que Yurta se tornasse obcecado pela garota que constantemente fugia dele. Diante de tal pesadelo, a heroína repentinamente abriu os olhos tentando entender o que exatamente havia visto. Por muito tempo a garota ficou tremendo de horror, pois nunca havia tido tais sonhos antes. Somente depois de algum tempo, a dama percebeu que eram as memórias de Rosie, que foram a razão de seu sono agitado. Emily rapidamente notou o estado lastimável de sua amiga, a quem sempre fora atenta. O que ela viu não saiu dos pensamentos da garota por muito tempo, pois as imagens do sonho a assustaram. Ela nunca conheceu Dylan nesta vida, mas, por alguma razão, lembrava-se bem de seu rosto. O que dizer sobre o querido Yurta, que já cresceu e se tornou uma pessoa totalmente diferente? Tudo isso dizia à garota que ela realmente era a mesma irmã fugitiva de Gertas. A vida no mundo deste romance prometia à dama dificuldades imprevistas que ela teria de enfrentar. Ela se lembrou de que Rosie não era parente consanguínea de Yurta, mas ele ainda a procurava até agora. A dama não sabia exatamente por que a garota decidiu fugir de sua família, rica. Tentar se esconder como uma criada poderia ter funcionado se a informação não tivesse vazado. Era claro para Rosie que Lady Gertrude não queria voltar para casa se estivesse disposta a trabalhar como servente o dia todo. Emily observava o estranho estado de sua amiga, que permanecia pensativa. A garota não podia explicar o comportamento de Rosie, e ela teimosamente não respondia a nenhuma pergunta. Até agora, a única coisa que salvava a heroína era que o Conde Gertas não distribuía retratos de sua aparência. O menino tentou encontrar sua irmã por conta própria, e sua persistência poderia em breve levá-lo à propriedade dos Avantage. Rosie não fazia ideia do que deveria fazer para evitar ser vista por seu meio-irmão, e Emily não podia ajudar sua amiga nessa situação de forma alguma, porque ela não sabia todos os detalhes do caso. Enquanto isso, Rosie não conseguia tirar outro garoto da cabeça. Ele ainda estava sentado na prisão. Richard se sentia melhor toda vez que a garota aparecia ao lado dele. Ele já havia percebido que o cheiro do corpo dela aliviava sua dor. Era devido à magia interior. Por isso, o garoto tinha certeza de que precisava dessa senhora. Caso contrário, ele sofreria. Apenas Rosie ousava agir tão descaradamente na presença de um poderoso mago. Apenas por suas ordens, o garoto silenciosamente descascava batatas. Embora antes ele tivesse ficado inativo na masmorra, Marm não conseguia lembrar a última vez que sorriu tão sinceramente. Apesar da dor em pouco tempo, a criada tornou-se uma pessoa importante para o mago, embora ele negasse. Mas agora, o jovem não conseguia imaginar sua vida sem a garota que era capaz de curá-lo da dor. Por isso, seu rosto se contorceu de raiva quando viu outro servo que trouxe comida. Descobriu-se que era a vez dela. Cuidar do monstro. A pobre garota tremia de medo. É claro que Richard não tinha a intenção de ouvir a nova garota, porque ele só precisava de Rosie naquele momento. A heroína ainda não sabia que o garoto faria uma cena porque seu turno tinha acabado. Ela continuou a ajudar na propriedade enquanto poucas pessoas sabiam que a senhora estava planejando sair. Mas rumores rapidamente chegaram até o mordomo, que estava preocupado com essa situação desagradável. Ele via a garota como uma das suas melhores assistentes, então não queria perder aquelas mãos de ouro. Fram nunca havia conhecido uma dama como Rosie antes, então ele estava triste em se despedir dela. A heroína insistia na lenda de que iria se casar, e por isso não poderia ficar. Ela acreditava que o mordomo rapidamente encontraria uma criada para substituí-la porque havia mais delas. Embora Rosie estivesse triste por deixar a propriedade, tinha medo de que Yurta a encontrasse em breve. Exatamente naquele momento, a vida pacífica da garota foi novamente interrompida pela aparição de uma criada. O rosto de ela estava manchado de lágrimas de medo, e ela mal conseguia dizer o que lhe havia acontecido.
medo. A garota voltou da masmorra para trocar de turno com Rosie. Ao lado do monstro, ela não conseguiu voltar ao trabalho porque o garoto a havia assustado até a morte em apenas alguns minutos. A heroína não esperava que problemas inesperados surgissem tão rapidamente com o rebelde Marm. Ela viu pânico nos olhos de ela, mas não tinha o direito de voltar ao seu posto. A criada chegou a culpar seu estado em Rosie, que se recusava a servir ao monstro. Quem sabe até onde a histeria de ela poderia ter chegado se o mordomo não tivesse intervenido a tempo. Rosie não esperava que o comportamento insolente de Richard pudesse assustar tanto as outras criadas. Estava claro que ela estava em completo desespero, pois não sabia como lidar com o monstro. Embora a dama não pudesse substituir a garota, já que não conseguia ficar perto de Marm por muito tempo, ela queria ajudar. Nunca havia ocorrido a nenhuma das criadas que um mago poderia ser apaziguado com algum tipo de trabalho. Assim, ela ficou surpresa quando Rosie lhe trouxe vários quilos de batatas. Toda vez que Jertas dava tal tarefa a Richard, ele se comportava calmamente por um tempo. Ninguém esperava que esse método realmente funcionasse, mas ela não tinha outras opções. Eventualmente, as garotas se encontraram novamente naquela mesma noite, e a criada agradeceu a Rosie pela ajuda. A única coisa que surpreendeu a heroína foi a condição das batatas, que Richard havia descascado em pequenos pedaços. Enquanto isso, Hazel estava preocupado com o estado do Conde Jertas, que estava obcecado por sua irmã. O garoto lembrava bem da época em que Yurta extravasava sua raiva e ódio até mesmo com os mais próximos. O conde tentou muitas vezes encontrar Rosie utilizando a recompensa, mas recebeu informações falsas. Finalmente, uma garota que se parecia muito com a descrição da senhora Gertrude foi encontrada. Hassel estava muito preocupado que a dama estivesse na propriedade do famoso Marquês Ofantes. Diante de Jertas, ele não tinha o direito de interferir nos assuntos de outros aristocratas, pois isso ameaçava a perda de status. Por isso, Yurta abordou as coisas de uma maneira diferente, tentando estabelecer cooperação com Ardyn. Claro, o garoto começou tudo isso apenas para rapidamente encontrar sua amada irmã. Nunca lhe ocorreu que poderia falhar na propriedade da Marquesa de Evantes. Hassel estava muito mais ansioso. O cavalheiro, como de costume, não ouviu sua opinião. Quando Yurta apareceu na propriedade, a heroína não estava preparada para tal reviravolta. A menina mal conseguiu se esconder. Agora, ela pensava com horror sobre como escapar sem ser notada. O conde se comportava com importância, como se ele mesmo fosse o dono daquele lugar e não apenas um convidado da Marquesa de Evantes. O maior medo de Rosie era que Yurta a visse. Então, todos os seus planos seriam arruinados. Vendo o pânico de sua amiga, Emily decidiu que ela estava doente. A dama se aproveitou disso. Ela tinha cada vez menos tempo antes de encontrar um cara que preferia não ver. Por enquanto, Yurta mostrava milagres de desatenção e não percebeu sua irmã, cujo cabelo era brilhante. Assim, a heroína apenas tinha que correr antes que o conde olhasse em sua direção. Por sorte, naquele exato momento, a menina estava tão apressada que esbarrou em um dos servos com o ombro. O rapaz imediatamente fez uma cena, o que atraiu a atenção do curioso conde. Não importava o quanto Rosie tentasse se esconder entre a multidão. Nada poderia salvá-la da detecção. Foi Emily quem acidentalmente entregou sua amiga, pois a chamou pelo nome no momento mais inoportuno. Finalmente, a localização da irmã foi revelada a Yurta, que a procurava há muito tempo. O assistente claramente queria uma compensação por seu ombro machucado, mesmo que não estivesse nem com dor. Se não fosse por Ardyn, que de repente bloqueou a menina, Rosie poderia realmente ter sofrido nessa situação. Evantes queria que o evento ocorresse de forma tranquila e suave, então resolveu todos os conflitos. Por isso, o mestre insinuou gentilmente que o servo não deveria ter feito uma cena por uma ninharia. A heroína estava tão assustada que nem sentiu gratidão por Ardyn, que a ajudou naquele momento. O rapaz teve que lembrar pessoalmente às damas que elas deveriam voltar aos seus quartos. No entanto, a ansiedade não diminuiu dentro de Rosie, que não conseguiu escapar de seu meio-irmão a tempo. A menina estava pronta para jurar que seus olhares se cruzaram, e Yurta a reconheceu perfeitamente. A dama não precisava do dom da clarividência para entender que estava em grandes apuros. Mesmo as palavras gentis de sua amiga não podiam consolar Rosie, que não tinha escolha a não ser fugir da propriedade. Se não fosse pelo assistente barulhento, Yurta nunca teria notado a menina que quase conseguira escapar. Jertas estava grata a Ardyn por sua ajuda, mas no final, isso não melhorou em nada a situação. A ansiedade preenchia toda a consciência da heroína, que tinha pouca ideia do que fazer a seguir. A última coisa que ela queria era envolver Emily em seus problemas,
então escolheu se despedir. A amiga tinha tanto o que fazer que obedeceu e deixou Rosie sozinha, embora estivesse muito preocupada. Assim que Gertas ficou sozinha, apressou-se para seu quarto. No entanto, ela se atrasou um pouco. A menina estava preparada para que um dos assistentes de seu irmão a chamasse de repente para uma conversa séria. Aconteceu que era Ozil, que veio a pedido de Yurta. Ele sempre fazia tudo perfeitamente. Ele rapidamente descartou as patéticas tentativas da dama de fingir que não carregava o sobrenome Gertas. O rapaz não tinha dúvidas de que seu mestre não estava enganado sobre essa menina. Rosie realmente se parecia com Lady Gertas. Embora Ozil só tivesse visto a jovem de longe no passado, ele trouxe notícias de que Yurta aguardaria ansiosamente a noite para encontrar sua irmã. O cavaleiro não precisava de mais nada da menina, já que ainda não recebera nenhuma ordem. Assim que Rosie ouviu que seu irmão queria encontrá-la, todo seu corpo tremeu de horror. A consciência da menina estava consumida pelo desejo de escapar. No entanto, havia muito pouco tempo para escapar. Então a heroína não conseguia pensar em nada melhor a fazer do que se esconder na masmorra, onde Yurta não poderia ir por um tempo. Rosie duvidou se estava fazendo a escolha certa naquela situação. Mas se a moça não quisesse chamar a atenção do impudente conde, então não tinha outra escolha. A menina estava com muita sorte. Nem mesmo o guarda percebeu sua entrada secreta na masmorra. Na cabeça da heroína, Yurta se parecia com um lobo ferido e louco que não obedecia a ninguém. Richard agora se parecia com um tigre calmo. Embora ele também fosse um predador perigoso, a dama teve que escolher o menor dos dois males para aliviar o possível sofrimento. Por isso, ela entrou silenciosamente na masmorra de um cara que nunca a deixaria ir. Durante todo esse tempo, Marm aguardava ansiosamente o retorno de Rosie. Embora ela estivesse ocupada com outras coisas, a garota imediatamente percebeu com alívio que desta vez o cara estava de bom humor. Desde o início, Richard não teve tempo de ficar bravo durante a ausência de Rosie. Embora ele estivesse triste por não vê-la, os olhos do garoto brilhavam de alegria, pois a garota finalmente o visitou na prisão. A paciência do mago estava se esgotando porque ele não via a dama de quem gostava muito há mais de um dia. No entanto, a garota não estava com pressa de se atirar nos braços de um cara que poderia machucá-la muito. Rosie não tinha outra escolha, pois tinha ido até Richard na masmorra. Embora pudesse ter escapado, assim que tocou o mago, ele a puxou para perto com força. Ele queria sentir seu calor. Richard inalou o cheiro da garota com prazer, o que trouxe alívio para ele. Mas Rosie ainda estava atormentada pela pergunta sobre o que Marm havia feito com ela. Apenas naquela manhã, ficou claro que o cara não havia tentado assustar a criada. Ele apenas a olhou acidentalmente de forma ameaçadora. Não gostou do fato de ela ter começado a se autoelogiar na presença de Rosie, e o garoto deixou claro com seu olhar. O jovem não precisava de outra garota, exceto da Lady Gertrude, porque somente ela lhe trazia alívio. Mas a heroína não ficou animada com o fato de o cara ter se apegado tanto a ela em tão pouco tempo. Richard estava pronto para admirar a garota que lhe trouxe alívio por toda a eternidade. Por isso, o garoto planejava levar Rosie com ele quando escapasse da prisão. Mas a heroína não estava pronta para participar de tal plano, que lhe ameaçava com consequências severas. Embora Richard tivesse prometido à criada que conseguiria tudo o que ela quisesse se fugissem juntos da propriedade, Rosie não pôde dar tal passo. Ela se lembrou de que, no romance, Marm era uma pessoa muito perigosa. O que mais a incomodava era que, na história original, o garoto não contou a ninguém sobre seu plano. Ele fugiu sozinho um dia, e Avantes não conseguiu capturar o poderoso mago. A intuição da garota dizia que alguns aspectos da realidade haviam mudado por causa de suas ações. Ela fingiu não ter ouvido tal proposta indiscreta de Richard, que era perigosa. A senhorita admitiu honestamente que não queria arriscar sua vida para ajudar o prisioneiro do patrimônio da marquesa. O rosto de Richard escureceu com essa resposta, mas ele não discutiu com a garota para não assustá-la. A ideia do mago parecia boa para a heroína, que também estava pensando em fugir. Assim, a garota rapidamente reuniu todas as suas coisas, das quais tinha muito pouco. Ela planejava sair o mais silenciosamente possível, antes que quaisquer de seus inimigos notassem sua ausência. A princípio, tudo estava indo bem, e a dama acreditava que conseguiria escapar de seu terrível irmão. Ela correu tão rápido como se um verdadeiro monstro a estivesse perseguindo, embora ninguém a tivesse perseguido ainda. Acontece que Yurta sabia da fuga de sua irmã, então estava esperando por ela bem perto dos portões da propriedade. O garoto abraçou a garota com avareza porque não pretendia deixá-la ir para lugar nenhum. O conde sentia tanta falta da irmã, pois ela também lhe trazia alívio da dor. Agora ele não podia deixar Rosie escapar, pois estava tentando encontrá-la há tanto tempo. O jovem poderia parecer bonito para qualquer um, mas a heroína conhecia sua verdadeira identidade. Esse cara não era uma pessoa legal, embora tentasse tratar a dama com gentileza, mas a respiração de Rosie falhou na garganta de medo ao perceber o quão perigoso seu irmão era. Ele sussurrou promessas
promessas em seu ouvido de que a garota não precisaria de nada mais em sua vida. Não ocorreu a Yurta que a heroína havia fugido não porque tinha sido privada de riquezas. O conde não esperava que sua irmã desaparecida de repente lhe mostrasse uma resistência e teimosia sérias. A garota não tinha desejo algum. Voltar à propriedade dos Girdes, ela disse honestamente. A raiva despertou dentro do garoto. Ele odiava quando as coisas iam contra seus desejos. A heroína suportou a companhia do irmão apenas porque se preparava há muito tempo para encontrá-lo. Agora, o insolente Yurta não assustava a menina tanto quanto seu infeliz predecessor. O conde tentou se conter até o final. Ele não queria prejudicar a jovem devido às suas emoções. Ele precisava de Rose viva porque ela tinha habilidades úteis, embora não soubesse disso. Durante todo o tempo de separação, o garoto sofria de dor no corpo. Havia muita magia dentro dele. Apenas a presença da menina permitiu que sentisse o alívio e a calma tão esperados. Só agora a heroína se lembrou que Yurta sofria do mesmo problema que Richard. O conde também tinha que tomar supressores mágicos, mas eram apenas remédios fracos. Marm disse à menina mais de uma vez que ele nem precisava tomar aquelas estranhas poções quando estava perto dela. Foi apenas neste momento que Rose percebeu que possuía uma aura capaz de curar. É por isso que quase nada foi dito sobre essa senhora no romance. Yurta escondeu sua irmã de todos. Mesmo agora, o rapaz prometeu que ninguém veria Rose novamente assim que voltassem para a propriedade. Por muitas noites, ele imaginou esse doce momento em que sua irmã pertenceria apenas a ele. A heroína não tinha chance de escapar, mas a súbita aparição de uma terceira pessoa a salvou. Aconteceu que era Argan, que gostava tanto daquela serva que não queria deixá-la ir. Além disso, Evantes não poderia permitir que ninguém fosse sequestrado em seu território. Ao ver o cavalheiro, a dama correu em sua direção pedindo ajuda. Ele era o único que poderia ajudá-la agora. Seus desejos coincidiam, pois Argan também não queria que Yurta levasse a jovem com ele. Não importava o quanto o conde tentasse provar que Rose era sua irmã, ele não tinha argumentos dignos. A heroína obstinadamente continuou a negar seu relacionamento, já que não tinha intenção de voltar. Quem diria que Argan mentiria? Ele afirmou que Rose era sua servente pessoal, então ela não poderia pedir demissão. Evantes não piscou, apesar do fato de que a menina só havia estado em seu quarto uma vez. A senhorita sentiu atrás de si como Yurta começou a olhar para ela com mais intensidade após essas palavras. Não era surpreendente que o rapaz não perdoasse a menina por tal status em propriedade alheia. Pela primeira vez em muito tempo, a heroína se sentiu tão cansada. Embora a conversa não tivesse durado muito nesse momento, o que ela mais desejava era estar longe de todos os problemas. Como resultado, Yurta teve que recuar hoje, pois não queria brigar com o marquês. A menina nem esperava que o conde a deixasse ir tão facilmente após seu primeiro encontro. Mas Evantes era uma pessoa importante demais para a família Gertz, então o garoto não podia resistir a ele. Assim que o conde saiu, a heroína imediatamente mudou de ideia sobre fugir. Ela estaria mais segura com Arjan. O próprio cavalheiro compreendeu isso perfeitamente, então aconselhou a menina a voltar para seu quarto. Ele não gostava que as coisas acontecessem sem seu conhecimento, e a fuga da dama se encaixava nessa categoria. A senhorita não percebeu imediatamente que havia irritado Evantes um pouco com suas ações secretas. O garoto não tinha mais ordens para a criada hoje, então desejou a ela uma boa noite. A heroína teve muita dificuldade em manter um sorriso doce no rosto enquanto tremia de medo. Como resultado, a menina estava tão preocupada que não conseguiu adormecer, não importa o quanto tentasse se forçar a isso. Desde o início, Rose queria viver tranquila e sem ser notada, mas algo constantemente arruinava seus planos. Tudo isso levou ao fato de que Gertas não tinha ideia de como ela precisava escapar de seu irmão. Ela entendia que agora a propriedade do marquês era o único lugar seguro para ela. A tristeza da manhã da heroína foi repentinamente interrompida por sua amiga, que entrou no quarto barulhenta. A noite toda, Emily se preocupou com a condição de Rose, que saiu do trabalho mais cedo ontem. Foi de sua amiga que a heroína soube que o conde Gertz decidiu ficar na propriedade por um tempo. Seu assistente, Ozil, não estava empolgado com essa ideia. O cavalheiro tinha muitas coisas para fazer em casa. No entanto, Yurta considerou o retorno de sua irmã como a coisa mais importante. Para isso, ele precisava convencê-la. O cara não tinha dúvida de que eventualmente conseguiria seu objetivo, como sempre fez. Asel também estava confiante no mestre. Assim, ele só pôde suspirar silenciosamente ao lado. Se o conde já tivesse decidido algo para si mesmo, ninguém poderia forçá-lo a mudar de ideia.
Yurta. Agora, Yurta havia concentrado todos os seus esforços em fazer Rosie querer voltar para casa com ele. Na manhã seguinte, ela, como de costume, serviu o monstro com apreensão. Ela estava mortalmente assustada com ele. Desta vez, o cara tentou apaziguar a criada com um sorriso doce, esperando que ela atendesse seu pedido. Embora os assistentes tivessem ordens de não ajudar o prisioneiro, a curiosidade se mostrou mais forte. O principal era que o mago havia descascado as batatas lindamente com antecedência para o bem de Rosie. A tarefa de ela era cozinhar essa comida e entregá-la ao servo que o monstro gostava. Era importante para Richard que a mensagem chegasse a Rosie. Esse era o seu jeito de pedir perdão. Ele só podia esperar que sua bela assistente não ficasse ofendida com seus pensamentos de fuga. Mas a heroína não tinha tempo para pensar em Marm, já que todos os seus pensamentos eram sobre o Conde Jertas. Ela estava tão imersa em pensamentos sobre seu irmão que não notou imediatamente a aparição de ela ao seu lado. A garota esperava ainda menos que a criada ainda lhe entregasse as batatas de Richard. Ela estava desesperada de medo. No entanto, ela não ousou ignorar o pedido do monstro. Assim, a heroína recebeu as batatas cozidas. Embora não entendesse os motivos do poderoso mago, a Wives, única coisa que estava clara para ela era que Marm não havia se esforçado em vão. Ele queria chamar sua atenção. No entanto, a moça sentiu que Richard se fecharia para ela após sua recusa em ajudar na fuga. Esse cara ainda parecia anormal para a heroína, e ela tinha razões para pensar assim. Enquanto a moça se sentia confusa, Richard finalmente começou sua fuga tão esperada. Ele levou algum tempo para quebrar tanto as correntes quanto os portões da prisão com uma explosão. Agora, nada poderia deter o garoto que havia aprendido a se libertar das correntes que o prendiam. Marm sabia que sua aura deveria ter se espalhado até agora. Eles começariam a procurá-lo em breve. Claro, ele não estava pensando em escapar sem Rosie. Ele tinha que encontrá-la. Se ao menos a garota tivesse ouvido, Richard, imediatamente, ele não teria que trabalhar tanto. Seja qual for a oferta do mago à dama, por algum motivo, ela nunca concordou em fugir com ele. Enquanto o jovem não conseguia pensar em mais ninguém, exceto na garota que o salvou da dor, Richard não sabia por que isso estava acontecendo. Ele estava certo de que dificilmente encontraria outra pessoa como ela, não importava o que fizesse. A distância entre ele e a garota não diminuía, mas apenas aumentava. O jovem queria que Rosie sentisse a mesma atração forte por ele que ele sentia por ela. É por isso que ele estava decidido a encontrá-la, mesmo sabendo que seria uma loucura, pois a Marquesa estaria atrás dele. Naquele momento, a heroína não suspeitava que Richard planejava sequestrá-la descaradamente junto com ele. A garota já tinha muitos problemas, pois explosões altas eram ouvidas em algum lugar na propriedade. As criadas foram as primeiras a soar o alarme. Elas estavam impotentes em situações inesperadas. Muito rapidamente, os cavaleiros souberam que o monstro havia acabado de escapar da cativeiro. Até mesmo Emily não sabia o que fazer em tal situação, pois era a primeira vez que algo assim acontecia. Somente a heroína manteve a compostura e pediu à amiga que se escondesse em um lugar seguro o mais rápido possível. Rosie mesma correu direto para o perigo porque queria saber o que estava acontecendo. Até o último momento, ela não acreditou que Marm realmente havia escapado da prisão. Isso deveria acontecer depois. Aquele lugar havia sido especialmente preparado para privar o mago de todas as suas habilidades. A garota estava assombrada por pensamentos perturbadores sobre o impacto que suas ações tinham na trama. Ela percebeu que Argan e Yurta também agiam de forma diferente depois de conversarem com ela. Pelo menos uma vez, a senhora foi distraída de seus pensamentos pelo grito repentino de um servo. O servo estava em pânico, pedindo ajuda. Descobriu-se que o assistente havia acidentalmente atraído a atenção de Richard, que procurava Rosie por toda parte. Marm estava correndo um grande risco. Ele poderia ter escapado há muito tempo, mas não conseguia fazê-lo sem a criada. A heroína não sabia que o rapaz estava à sua procura. Ela esperava que ele já estivesse fora da propriedade. A senhora estava muito perto do mago. Ela temia até mesmo se mover. Temia que o rapaz quisesse se vingar dela por sua indiferença. Caso contrário, por que ele a procuraria? A senhora não fazia ideia de que Richard precisava dela viva. Ela o ajudou a lidar com a dor. O servo mal conseguiu mentir que viu uma garota de cabelo rosa perto dos estábulos e não se lembrava de mais nada. Isso deu à heroína uma chance de escapar. Mas novamente algo inesperado aconteceu. A senhora tocou acidentalmente nas folhas. O Rustling denunciou sua localização, o que não era uma opção. Como resultado, Richard se interessou pelo homem que se escondia atrás das folhas. Enquanto isso, Yurta apenas agora se interessou pelo barulho que ecoava por toda a propriedade. O mordomo ainda não estava ciente dos detalhes, mas prometeu descobrir tudo em breve. O trabalho de Fran era descobrir rapidamente qualquer novidade na propriedade. Todos os assistentes confiavam nele. Então, o mordomo foi informado rapidamente sobre a causa do estranho barulho. O coração de Yurta pulou de antecipação ao saber que ele poderia lutar contra
contra o mago fugitivo. Azel imediatamente percebeu que seu mestre não perderia a oportunidade de praticar suas habilidades. Richard era conhecido há muitos anos por seu poder, que ele mal conseguia controlar devido à sua força. Yurta sempre adorou testar suas habilidades. Assim, esse era o momento perfeito para ele. Além disso, Gurtas percebeu imediatamente que o monstro estava procurando por sua irmã. Ele não podia permitir que Marmu fizesse isso. Antes que Ozil pudesse piscar, seu mestre já estava se preparando para uma luta brutal contra o mago. Nesta situação, o assistente não teve escolha a não ser obedientemente trazer a arma. Os olhos de Yurta queimavam de raiva. Ele não permitiria que ninguém tocasse em sua irmã fugitiva. Ele ainda não sabia que Richard já havia encontrado a garota, embora ele próprio não suspeitasse disso. Rose manteve sua identidade em segredo até o fim, na esperança de escapar do mago. Mas Marm não estava disposto a deixar sua alvo escapar. Ele estava irritado que as pessoas estavam se escondendo dele. Sua paciência estava se esgotando. Ele não fazia ideia de que estava falando com Rose. A heroína tentou tirar proveito disso, já que não queria chamar a atenção do mago. Mas sem grilhões e correntes, o rapaz utilizou facilmente a magia que fervia em seu sangue devido à inação. Como resultado, a garota foi consumida por uma dor terrível, que a forçou a temporariamente esquecer como respirar. Gertrude estava tão assustada que não conseguia mais se mover. Ela pensava apenas em como acabar com esse sofrimento. Assim que o rapaz ouviu um grito de mulher, ele imediatamente percebeu que cometera um erro grave. Assim que viu Rose, toda sua raiva desapareceu instantaneamente. Foi substituída pela alegria do encontro. Só depois disso ele permitiu que a garota falasse. Embora a senhora quase tivesse engasgado pela falta de ar, dentro da heroína, o desejo de escapar ainda ardia. Ela temia a punição do monstro, mas Richard se comportou amigavelmente com a criada, já que precisava dela viva e ilesa. Assim, o rapaz permaneceu carinhoso. Embora em sua cabeça, a senhora acreditasse que ele a mataria rapidamente. Nos olhos de Marm, a garota era bonita mesmo quando chorava, porque ele se apaixonou perdidamente por ela. Mas Rose não estava feliz com esse novo afeto. Tendo mal escapado de seu irmão no dia anterior, o jovem acreditava que seu encontro era predestinado pelo destino. Caso contrário, como poderia se explicar tal velocidade de aproximação? Mas a heroína ainda temia que, literalmente, em um momento, Richard a matasse brutalmente. O mago ficou muito surpreso ao ouvir sobre o medo da senhora, porque ele nunca havia pensado em algo assim. Todo esse tempo, ele estava à procura dela, não para puni-la por algo. A loucura ainda não tinha chegado. O cara planejava levar Rose com ele. Ele acreditava que poderia viver feliz ao lado dela, mas a heroína não se deixou enganar. Na verdade, o mago estava tentando sequestrá-la descaradamente da propriedade. A garota esperava, até o último momento, que conseguiria preservar sua liberdade e independência. Mas quanto mais tempo ela demorava a concordar, mais raiva surgia dentro de Richard. Não era difícil para a dama adivinhar que Marm não era o tipo que lhe daria uma escolha. Ela já estava pensando que Yorta e Richard precisavam dela, porque sofriam por causa da magia. Até Arjun não poderia ajudar a garota, já que ele também perseguia seus próprios objetivos egoístas. Assim, não importava qual escolha a dama fizesse. O fim ainda poderia resultar em morte para ela. Apenas uma voz masculina, que de repente cortou o silêncio, arrancou a menina de seus pesados pensamentos. Ela nem teve tempo de se virar antes que Richard a segurasse para salvá-la do raio. Acontece que, desta vez, Yorta não tinha medo de prejudicar a irmã apenas para alcançar seu objetivo. O garoto estava determinado a lutar contra o mago, cujo poder era tema de muitas especulações no Império. O medo mais uma vez dominou Rose. Ela ainda não conseguia escapar dos meninos. Marm entendeu que não havia conseguido fugir com a dama. Agora, ele tinha que protegê-la. Gertas não tinha planos de recuar, mesmo que estivesse sangrando e perdendo a consciência lentamente. Nessa situação, a heroína se encontrou em desvantagem, pois não queria se juntar a ninguém. A situação ideal para a garota seria fugir, mas parecia que nenhum dos meninos a deixaria ter esse luxo. Enquanto a dama pensava no que fazer, Yorta já se preparava para a batalha contra o inimigo. Richard estava contente em praticar magia, já que não lutava contra ninguém há muito tempo. Ao ver essa cena, uma memória recente surgiu na mente de Rose, quando Argan a protegeu. Embora as personalidades do garoto mudassem, o significado permanecia o mesmo. Por algum motivo, eles lutavam por ela. A dama não conseguia suportar a ideia de ficar desarmada na companhia deles.
Assim, logo encontrou pelo menos algum tipo de tábua de salvação, que lhe deu coragem. Era um pequeno pedaço de pau. Tal arma era melhor do que mãos vazias e fracas. A garota correu em direção à arma tão rápido que Richard nem teve tempo de impedi-la de escapar. Somente com o tronco em mãos, a dama se sentiu melhor. Embora ainda não fosse o suficiente, os meninos claramente não esperavam que Rosie oferecesse tal resistência. Para cada um deles, era evidente pelos olhos da garota que ela estava extremamente séria e lutaria até o fim. Como de costume, Marm não ficou de fora. Ele gostava de provocar emoções nas damas, mas ela brandiu o tronco em sua direção de forma tão ameaçadora que o garoto não se aproximou da menina. Essa circunstância intrigou os magos, que poderiam facilmente quebrar Rosie com magia. Yorta estava feliz que sua irmã havia enfrentado o monstro. Ele esqueceu que ela também não se aproximaria dele. O coração da heroína batia tão rápido que parecia que logo iria explodir de seu peito. Ela se sentiu um pouco mais tranquila pelo fato de que, por enquanto, conseguira manter Richard à distância. A garota lembrou ao mago que ele poderia acabar na prisão novamente se não escapasse agora. Mas o garoto estava tão confiante em suas habilidades que não prestou atenção a tal possibilidade boba. Mesmo Yorta não seria capaz de resistir ao inimigo se ele levasse a questão a sério. O garoto mal teve tempo de gritar para Rosie estar pronta para o ataque antes que ele acontecesse. A heroína nunca teria conseguido perceber a aproximação de Marm, que se movia com uma velocidade sobre-humana. Levou apenas alguns segundos para Richard fechar a distância entre ele e a dama. O horror por não poder resistir a dominou completamente. Assim que Marm se aproximou da criada, sentiu imediatamente seu aroma agradável e curativo. A heroína mal se moveu para não provocar o mago, mas ele não precisava disso. O garoto respirou o perfume com alívio. O cheiro sempre o livrava de sua dor e sofrimento. Mas desta vez, algo deu errado. A condição de Marm piorou de repente. Ele mesmo não conseguia entender o que havia acontecido. A consciência começou a lentamente deixar seu corpo. Ele só podia culpar a garota por sua dor, já que ela agora estava emitindo odores dolorosos. Naquele momento, a heroína ainda não suspeitava que havia mudado acidentalmente a direção de sua aura. Como resultado, ao seu lado, Marm sentiu não alívio, mas uma dor terrível por todo o seu corpo. Yorta imediatamente aproveitou essa situação, pelo menos para prender o monstro na prisão. Gertis mal conseguia ficar em pé de tanta dor. No entanto, ele teimosamente segurava a espada sobre a cabeça do monstro. Rosie não tinha ideia do que estava acontecendo, ou por que ambos os meninos estavam agindo de forma tão estranha ao redor dela. Mais uma vez, Yorta lembrou sua irmã que seria melhor que ela voltasse junto para sua propriedade nativa. Mas a dama continuou a ser teimosa. Ela não acreditava em uma única palavra de seu irmão cruel. Gertrude lembrou que havia havido uma situação no passado em que a garota não conseguia se defender. No entanto, Rosie não se lembrava das memórias da dama. Ela não tinha ideia do que havia acontecido, então não conseguia apreciar o quão gentil e carinhoso seu irmão realmente era com ela. O jovem entendeu que não conseguiria convencer sua irmã a segui-lo. Em apenas alguns segundos, o tempo para a conversa deles acabou. No momento em que os guardas notaram o grupo de pessoas, os cavaleiros instantaneamente amarraram o monstro com correntes mágicas. Ele não conseguia mais pará-los. Os meninos estavam gratos a Yorta por capturar o monstro tão facilmente enquanto estavam fora. Mas Gertis estava apenas preocupado com a decisão de sua irmã, que permanecia inalterada e negativa. Agora, a dama via sua salvação apenas na propriedade do Marquês. Ela não queria ir a lugar nenhum. Os cavaleiros rapidamente levaram Richard para a prisão e colocaram ainda mais grilhões nele. A Marquesa precisava de alguém para culpar pela situação, então ela puniu o supervisor do monstro. Surpreendentemente, até ela levou a culpa, embora ela estivesse apenas trazendo comida, já que era seu dever. Essas mudanças na vida da heroína a forçaram a continuar ficando na propriedade, onde era seguro. O mordomo ficou feliz em dar trabalho à garota novamente, pois ela fazia tudo perfeitamente, mas a ansiedade de Rosie não a abandonou. Apesar do fato de que tudo ao seu redor estava gradualmente melhorando, logo Fran teria que relatar a Argan sobre como as coisas estavam agora na propriedade. O mordomo não pôde deixar de elogiar Gurtis, que prestou uma ajuda inestimável na captura do monstro. Aventis não esperava que o conde, que por algum motivo o estava visitando, fosse tão útil. Ele estava apenas feliz que a situação com a fuga foi rapidamente e bem resolvida com a assistência. A única coisa que incomodava o cavalheiro era o boato de que Richard estava procurando alguma criada de cabelo rosa. A melhor amiga de Rosie ainda
tentava convencer a todos de que a garota tinha cabelo vermelho, embora Argan soubesse a verdade. Ele gostava da versão de Emily, então começou a se apegar a ela. O mordomo não havia esperado que o mestre também defendesse sua melhor serva nesta situação. Ivantes estava muito mais interessado em saber por que Yurta tinha se intrometido em seus assuntos. Como o proprietário da propriedade, ele não podia ignorar as ações do convidado. Portanto, ele o convidou para o jantar. Mas durante esse evento, todos os pensamentos de Gertis não estavam de forma alguma sobre o nobre Aventis. O rapaz estava preocupado que o comportamento e as reações de sua amada Rosie lhe eram estranhas. Ele tinha certeza de que a garota estaria mais calma. No entanto, ela parecia estar se sentindo viva pela primeira vez em muitos anos. Argan viu que seu convidado estava perdido em seus pensamentos. Por educação, ele preferiu não incomodá-lo desnecessariamente. No entanto, logo agradeceu a Yurta por sua participação na captura do monstro que conseguiu escapar. Na verdade, o rapaz estava perseguindo seus próprios objetivos naquele momento, então não se considerava um herói. O que era importante para ele era que, afinal, conseguiu conversar com sua irmã, embora ela permanecesse teimosa. Yurta estava furioso porque Richard estava de olho na garota, e agora planejava se aproximar dela. O conde não tinha dúvidas de que Marm já havia percebido as habilidades da jovem senhora há muito tempo. Desde a infância, Rosie tinha um aroma intoxicante que aliviava a dor da magia. Por isso, Yurto não ia compartilhar a garota que tinha sido sua curandeira por muito tempo com ninguém. Ele estava até disposto a ajudar o monstro a escapar se ele concordasse em deixar sua irmã em paz. Até agora, os dias de trabalho da heroína estavam passando calmamente. No entanto, seu coração ainda não estava no lugar certo. A garota estava consumida pela culpa pelo fato de que a criada, ela, havia sido presa. A dama poderia estar em seu lugar e ainda compartilhava suas experiências com sua amiga. Se ao menos Rosie pudesse ajudar de alguma forma aquela criada, com certeza ela teria feito isso. Mas Emily tinha uma opinião diferente sobre esse assunto. Ela só se preocupava com seus amigos. Até o cozinheiro se lembrava bem de que a criada tentou culpar Rosie por tudo antes de sua prisão. Ela gritou alto que o monstro estava procurando uma assistente de cabelo rosa. No final, nada salvou a garota da prisão porque ela mostrou uma séria desatenção. Por isso, Emily não sentiu pena da criada, já que ela estava tentando arrastar sua amiga junto com ela. Esse caloroso consolo fez Rosie se sentir melhor. Às vezes, tudo o que ela precisava eram algumas palavras de encorajamento. No entanto, como de costume, a paz não podia durar muito quando se tratava da vida da heroína. Após o almoço, uma das criadas encontrou a garota e informou a ordem da chefe das criadas. Rosie ficou horrorizada. Ela tinha que cuidar do monstro na masmorra novamente. A assistente explicou isso pelo fato de que apenas a dama conseguiu sair ilesa após o contato com o monstro. Quem diria que a heroína nunca conseguiria escapar de Richard, não importava o que ela fizesse. A senhorita não poderia argumentar com as ordens de cima. Além disso, a criada estava apenas repassando palavras. Rosie não teve outra escolha, senão ir obedientemente cumprir seus deveres. Naquela mesma noite, ela foi forçada a visitar o anexo onde a masmorra estava localizada. As mãos da garota tremiam de ansiedade. Ela estava com medo de encontrar o monstro novamente. Mesmo o aumento do número de guardas de segurança não consolava Rosie, que sabia que Richard não a deixaria ir. Neste momento, Marm ainda tentava entender por que havia sido capturado novamente e trancado em uma masmorra. Uma leve dor ainda se espalhava pelo corpo do menino por causa daquela estranha fragrância de rosa. Antes disso, o jovem havia pensado que a senhorita era tão frágil e fraca que não poderia lhe fazer mal, mas a realidade se revelou muito mais perigosa e dura. O mágico não estava preparado para tal reviravolta. No momento em que ele queria levar a criada com ele, algo claramente deu errado. Richard tentava manter a garota perto dele, pois ela era muito útil para ele. Marmaduke desfrutava dos raros momentos em que Rosie estava especialmente obediente, como se sempre tivesse sido assim, mas ele estava seriamente enganado ao pensar que a dama permaneceria trancada em uma jaula. Agora, o rapaz tinha certeza de que essa garota poderia ser perigosa, embora ela mesma não soubesse disso. A heroína se aproximou lentamente da masmorra com o monstro, alheia a seus pesados pensamentos. A intuição da dama lhe dizia que ela não poderia confiar naquele bonito. A questão era que Richard queria fugir novamente e depois voltar para a dama que poderia ajudá-lo. No momento, a garota não estava em nenhum perigo. No entanto, ela ainda não conseguia se livrar de seu medo. Rosie podia apenas esperar que Marm não tomasse nenhuma atitude. Até agora, o rapaz estava agindo tão calmamente, como se
realmente não estivesse planejando nenhuma travessura. Ele parecia estar quase ileso, embora a senhorita pensasse que Argan o puniria cruelmente novamente. A garota tinha certeza de que a fuga do mago fora frustrada por causa de alguma capacidade que ela possuía. Como mais poderia se explicar o fato de que Richard de repente começou a perder a consciência diante de seus olhos? A heroína desejava tanto nunca mais encontrar o jovem, mas o destino não ouviu sua oração. Era claro que o rapaz já não se parecia com o Richard descrito no romance. Assim, a garota teve que permanecer atenta, pois ninguém mais queria cortejar o rapaz. A heroína queria escapar há muito tempo, mas cada vez alguma circunstância a detinha. Agora, ela estava com medo de que seu irmão, que permanecia na propriedade, a localizasse rapidamente. Foi por isso que Rosie teve que reunir coragem e ir até Marm. Ela cuidou dele apesar da fuga mal sucedida. Um sorriso doce ainda estava no rosto de Richard. A heroína se sentia estranha com isso. Era ela quem era culpada por o mágico ter sido capturado, mas Marm nem mesmo olhou para a menina com acusações. Então, ela logo relaxou um pouco. As mudanças no comportamento do mágico eram muito notáveis. Antes, ele não sorria o tempo todo. Agora, o cara parecia tão contente como se não tivesse tentado recentemente escapar da prisão. Era óbvio que ela poderia influenciar poderosos mágicos, mas a senhora não sabia como exatamente. A senhorita estava certa de que Richard nunca admitiria suas fraquezas recentes para ela. Mesmo assim, ainda tentou descobrir por que o cara havia perdido a consciência durante a fuga. Como de costume, Marm brincou que a senhora era tão incrível que ele não conseguia resistir a ela. Todas essas observações sarcásticas não ajudaram Rosie a entender melhor o que ela poderia fazer. Richard continuou insistindo que nunca tinha visto uma dama tão linda. A menina apenas ficava mais irritada com os elogios. Ela esperava descobrir a verdade, custasse o que custasse. Não importava quais emoções Rosie sentia por ele. Richard ainda permanecia contente e feliz. A heroína estava bastante cansada porque o mágico a provocava constantemente. Somente antes de sair, o cara admitiu que faria sua próxima fuga junto com a dama. Ele se prepararia melhor para não cometer erros até lá, mas Rosie não tinha a intenção de ajudar um homem que se achava demais. Naquela noite, a dama sonhou apenas com o sono, mas suas aventuras não terminaram em uma masmorra. A heroína imediatamente avistou a figura jovem e estonteante do Marquês Evantes à sua frente. O maior medo de Rosie era que o mestre a oferecesse novamente para se tornar sua serva pessoal na propriedade. Evantes lembrava-se bem que, há pouco, a assistente estava prestes a deixar a propriedade por amor. A menina estava tão confiante em seu parceiro que o cara não a impediu de desistir. Agora, a heroína tinha que mentir que não tinha dinheiro suficiente para o casamento. Assim, ela decidiu trabalhar. Desde o início, Rosie tentou fazer tudo para evitar se aproximar do Marquês de Argyle, mas o cavalheiro tinha alavancas sobre a dama que havia sido recentemente buscada pelo monstro fugitivo. A heroína entendia perfeitamente que o Marquês não a deixara simplesmente sem uma punição séria. Evantius tinha razões egoístas para fingir que o cabelo de Rosie era vermelho. Agora, a marquesa estava ávida para saber como a criada poderia interessar Richard. A menina sempre suspeitou que aquele personagem do romance também possuía grande loucura. Agora, Argan demonstrou sua crueldade. Embora ele mesmo não percebesse seus sentimentos, a senhorita mal conseguiu mentir que só ficou com Richard durante suas refeições. Ela podia ver nos olhos de Avante que essa informação não era suficiente para ele, porque não acreditava nisso. Então, a dama teve que mentir que Marm confessou sua simpatia por ela, e, portanto, queria fugir com ela. Essa circunstância surpreendeu tanto Argan que ele esqueceu todas as suas suspeitas. Assim, a heroína pôde ficar em silêncio sobre o fato de que algum tipo de aroma curativo emanava dela. Enquanto isso, a história ganhava impulso, e Urta já havia alcançado a cabeleireira. Como de costume, a assistente caminhava pela propriedade da marquesa tarde da noite para verificar a ordem ao redor. Nesse momento, Assal encontrou a menina com quem o conde Gertas lhe ordenara que começasse a cooperação. A criada era uma daquelas que sempre permaneciam leais à marquesa. Assim, ela olhou para o rapaz com desconfiança. Ela não tinha desejo de ouvir um pedido de outro aristocrata, mesmo através de seu assistente. Mas Ozil era tão persistente que a dama não conseguiu recusar. Assim, decidiu ao menos ouvir. A criada não tinha ideia de que o pedido diria respeito à jovem Rosie, que precisava ser expulsa. O assistente decidiu agir à distância, uma vez que a irmã de seu mestre não queria sair sozinha. A criada ficou chocada ao ver que mais um caso secreto girava em torno da menina de cabelo rosa. Ela já havia ouvido sobre Rosie muitas
muitas vezes antes. Apesar de ela ter começado a administrar seus assuntos há pouco tempo, Richard se interessou por ela. Ele foi o único que aceitou essa garota na masmorra com calma. Depois, o Sr. Evantes providenciou proteção pessoal para Rosie. Ninguém esperava isso dele. Agora, o Conde Gertas também tinha alguns planos para a tímida garota que servia obedientemente na propriedade. Geralmente, a criada não recusava tarefas que poderiam lhe trazer bom lucro. Mas agora, ela estava tão leal a Argan que não tinha intenção de decepcionar nenhum de seus servos. Entretanto, a senhora não tinha outra escolha. Como Ozil não a escolheu por nada, o cara foi diretamente a governanta desde o início. Nem mesmo por causa do poder dela na propriedade, a assistente sabia que o filho dessa mulher levava uma vida dissoluta há muito tempo. Claro, a mãe não queria arruinar a vida de seu filho, então escondeu isso de todos. Foi assim que Hazel garantiu que a lenta perseguição à jovem Rosie começasse na propriedade. Enquanto isso, Argan ainda tentava acreditar que Richard estava apaixonado por sua criada. Evantes imaginava diferentes versões do que aconteceu, mas nunca pensou sobre o amor do monstro. As palavras da heroína se encaixavam perfeitamente na história de Marm, arrastando-a à força por amor. A senhora fingiu estar imensamente grata ao cavalheiro que a salvou de um sequestro tão terrível. Argan acabou acreditando na insidiosa mentira da garota. Ele não queria falar com o monstro pessoalmente. Rosie se deixou levar e não percebeu que exagerou nos sentimentos e emoções fingidos. Como resultado, Evantes lhe deu a tarefa de vigiar ainda mais de perto o monstro e ganhar sua confiança. Desta vez, o mestre foi tão gentil que deu à senhora tempo para pensar antes de se tornar sua serva. Não importava o quanto a moça tentasse evitar tudo isso. Os desejos do Marquês se reduziam apenas a ela. Argan deu a Rosie mais uma última chance de tomar a única decisão certa. A garota não teve escolha a não ser responder ao cavalheiro com um sorriso educado. Na manhã seguinte, Yurta estava organizando documentos desde cedo. Ele fazia isso para não ficar à toa na propriedade. Seus assuntos estavam indo bem, e apenas o fato de sua irmã continuar a evitá-lo o deixava irritado. Até mesmo o melhor assistente não conseguiu aliviar a ansiedade e frustração do jovem Sr. Gertas. Hazel sempre esteve por perto durante os momentos difíceis, então percebeu a confusão de Yurta a tempo. O jovem sentia constantemente que Rosie era diferente da garota que conhecera a vida toda. O simples fato de a senhora se levantar calmamente junto com as outras criadas surpreendeu o jovem Gurtas. Mas o assistente tinha certeza de que tais pequenos detalhes poderiam facilmente ser mudados, devido ao seu ambiente. Isso não era a única coisa que preocupava Yurta. Ele conhecia bem a garota com quem vivia. Antes, Rosie sempre foi preguiçosa e silenciosa, como se estivesse ansiosamente aguardando sua morte. A atual senhora, no entanto, estava cheia de vida e energia, como uma pessoa completamente diferente. Apenas uma vez na infância o garoto viu emoções brilhantes no rosto da irmã, mas isso nunca mais aconteceu. Durante toda a sua vida, a garota agiu como se nada pudesse verdadeiramente atrair sua atenção. Tudo o que ela fazia era passear pelo jardim sem nenhum propósito, porque era isso que seu pai rígido ordenava. Os dias eram entediantes e monótonos, já que o conde nunca contratava professores para sua filha. Isso deu a Dylan muitas oportunidades de continuar a atormentá-la. Mas mesmo quando Rosie era injustamente acusada de algo, parecia não notar nenhuma injustiça. Yurta testemunhou pessoalmente como uma garota confessou indiferença a alguma culpa. Embora o menino estivesse certo de que Dylan armou cruelmente para Rosie em busca do reconhecimento do pai, a cada vez tinha a sensação de que a garota queria ser punida. É por isso que Dylan se divertia constantemente fazendo parecer que Rosie havia roubado algo. Seu pai era rigoroso com todos os seus filhos e criou sua filha da mesma maneira, mesmo que ela não fosse sua filha biológica. Mas a senhora ainda não tinha medo de mentir na cara do homem, apesar de não ser culpada de nada. Claro, a garotinha não pensava nem mesmo em roubar nada, porque Dylan habilmente armou uma armadilha com a ajuda das criadas. A senhorita ainda não disse nada. Ela estava, portanto, admitindo uma culpa que não era dela. Quando criança, Yurta nunca conseguia entender por que sua irmã não se defendia em tais situações. Seu pai amava tanto a filha que, em todas as situações, a deixava sem punição severa. Isso só deixava Dylan ainda mais bravo, pois ele já era ciumento de sua meia-irmã. Rosie era indiferente ao resultado das situações com suas falsas acusações. Mesmo que o conde a tivesse repreendido e não seu irmão, nada teria mudado para a garota. Naquele dia, Dylan finalmente percebeu que não conseguiria obter justiça de seu pai. Por causa de suas emoções, ele não notou de imediato que seu irmão mais velho o observava o tempo todo. Assim que o garoto percebeu que Yurta tinha testemunhado sua vergonha, ele imediatamente empurrou seu parente como vingança. Yurta contou a verdade ao pai, o que ele ainda lembrava com um sorriso satisfeito. Mas tudo isso não explicava ao rapaz porque Rosie continuava a observá-lo com ódio. Yurta já percebeu que a atual heroína não tinha nada em comum com a verdadeira Rosie.
Rose. Gradualmente, a garota começou a sonhar com mais e mais memórias do passado da verdadeira dona do corpo. Assim, a dama aprendeu porque Rose do romance decidiu fugir de casa em primeiro lugar. Graças aos sonhos, ficou claro que Yurta estava manipulando seu irmão das sombras, para que ele não tocasse em sua irmã. A senhorita não gostava de tais sentimentos possessivos, que só poderiam tornar as coisas piores para ela. Como de costume, aquele dia não poderia passar pacificamente para a garota que cumpria bem suas obrigações. Desta vez, a governanta pediu à senhora que ajudasse a desempacotar os presentes para a marquesa. Rose já tinha o suficiente para fazer como estava. Ela não podia se dividir com essa atividade também, mas a mulher não se importava com os problemas da criada, pois apenas estava redistribuindo responsabilidades. Não importava o quanto a senhora negasse dizendo que ainda precisava alimentar o monstro, isso não ajudava. A criada se mantinha firme e continuava a insistir que Rose a ajudasse com os presentes. Como resultado, a heroína não teve outra escolha a não ser obedientemente completar mais uma tarefa. No entanto, a sensação desagradável não deixava a senhora. Embora inicialmente tudo parecesse em ordem, ela imediatamente reconheceu a criada que recentemente trouxera suas ordens da governanta. O nome da garota era Rina, e ela geralmente trabalhava pouco, pois o chefe dava as tarefas a outros. Assim, a vida dessa serva era simples e descomplicada, pelo que algumas a odiavam. Rose não sabia o que esperar de uma assistente de quem ouvira pouco antes. Aconteceu que essa garota não estava a favor, pois a lembrava imediatamente da situação com Marie. Rose nunca tinha enfrentado tal agressão direta antes, então não estava preparada para isso. Não importava o quanto a heroína tentasse provar que não era culpa dela a expulsão de Marie, a garota não acreditava nela. Rina lembrava bem das palavras daquela criada que culpava a dama de cabelos rosas por tudo desde o começo. A senhorita suspeitava que essa tarefa com os presentes não seria tão fácil. Ela já não estava se dando bem com Rina mesmo antes de começar a desempacotar a enorme quantidade de caixas. A criada era tão má que forçou a heroína a se desculpar por seu comportamento. Logo, a senhora recorreu à manipulação. Ela disse que a marquesa ficaria brava se eles se atrasassem. Apenas esse argumento teve efeito na assistente, que tentou não chamar a atenção do senhor. Por isso, a garota voltou ao trabalho em vez de continuar a humilhar a maid. Ao longo do caminho, a heroína tentou não se lembrar de que Rina havia pegado as caixas mais leves com ela. Ela não tinha motivo para discutir com uma serva que estava tão próxima da maid. Até agora, Rose achava suspeito que de repente lhe tivessem dado uma tarefa extra. Por isso, ela tentou usar elogios para conquistar a boa vontade da garota. No final, Rina realmente mudou sua raiva por misericórdia, pois sempre amou elogios bonitos. Assim, a missão da heroína prosseguiu sem incidentes, mas ela estava muito atrasada para a masmorra. Como a garota esperava, Richard já estava cansado de esperar por ela. Ele estava acostumado a ver a empregada em um horário específico. Rose tentou ignorar a sensação de culpa. Ela era a única que se importava com aquele cara agora. Marm não se sentia mais envergonhado em agir como se estivesse realmente apaixonado pela doce empregada. Cada vez que a garota tinha dificuldade em se afastar do cara, ela se lembrava de que não precisava dos sentimentos dele. O fato de o mágico sentir tanta falta dela dizia à dama que seus problemas não tinham acabado por hoje. Embora Richard tivesse se comportado bem ultimamente, a senhorita não foi enganada por sua boa aparência. Gradualmente, o mágico persuadiu a garota a conversar, dando a ela a oportunidade de se expressar. Rose não percebia o quanto precisava de comunicação, mesmo que fosse com um mágico capturado. O cara havia se tornado muito suspeito ultimamente. Ele não gostava do novo trabalho da dama, mas a própria garota não via nada de errado em ajudar a carregar as joias. Embora Richard não pudesse ajudar a garota de nenhuma maneira, ele não deixava de consolá-la durante os encontros. Apenas depois de conversar com o mágico, a dama percebeu que o comportamento da empregada era estranho do lado de fora também. Mesmo em seus pensamentos profundos, o cara conseguia permanecer bonito, o que agradava a garota. Então, ela deixou de lado por um tempo a ideia de que algum tipo de armadilha poderia a aguardar. Foi em vão, porque, naquela mesma noite, Rena entrou secretamente no quarto da heroína. A empregada tinha uma tarefa simples que pretendia completar o mais rápido possível. A empregada mandou que ela escondesse uma das joias nas roupas de Rose e, assim, incriminasse a dama. A assistente tinha pouco tempo, mas conseguiu antes que a heroína voltasse, o que a deixou contente. Imediatamente após isso, ela informou alegremente sobre seu sucesso à empregada porque queria receber uma recompensa. Rina sempre soube como esconder as coisas de tal forma que a dona não notasse imediatamente que algo havia sido plantado nela. No entanto, ao vasculhar o quarto de Rose, ficaria claro rapidamente que aquelas joias não pertenciam a ela. Embora a vergonha não deixasse de atormentar a empregada, por causa de seu filho, ela estava disposta a suportar muito. Na verdade, era do interesse de Reni expulsar Rose, pois ela estava intimamente ligada à traiçoeira Marie. Assim, a
A empregada apenas fingiu sucumbir aos elogios da garota que odiava profundamente. Rena aguardava ansiosamente o momento em que poderia descontar tudo na pobre dama. Nenhuma delas suspeitava que Rosie e Emily já haviam encontrado a joia plantada. Antes de ir para a masmorra, a heroína falou com as empregadas para saber mais sobre Renée. Depois disso, ela pediu à amiga para vigiar seu quarto, e isso foi muito útil. Eventualmente, as garotas descobriram uma conspiração contra Lady Gertas. Embora a garota não soubesse as razões, estava claro para ela que a empregada-chefe, que geralmente permanecia neutra, estava de alguma forma atrás de tudo. A dama tinha certeza de que alguém havia convencido a empregada a fazer isso, porque ela não teria agido por conta própria. Mas a garota não tinha medo das consequências, pois estava preparada para que algum tipo de processo começasse. Ela havia sonhado recentemente que Dylan a armava quando era criança, e ela não cairia nessa de novo. Enquanto Rosie pensava, a empregada foi até a masmorra pela manhã para acusá-la de roubo. Ela falou com tanta confiança que até Richard estava pronto para acreditar que a empregada era culpada. Claro, Rosie não havia roubado nenhuma joia, e agora precisava provar sua inocência. Marm estava pronto para tomar o lado da garota. Embora como poderia um homem que estava preso ajudar? Lady Gertrude estava tão confiante de que provaria seu caso que não prestou atenção no cara. Ele mais uma vez sugeriu à garota que eles fugissem juntos para um lugar onde ela não teria mais problemas. Mas a empregada continuou gritando. Então o prisioneiro e a empregada não tinham tempo para conversar. Claro, Rosie não tinha intenção de concordar com a fuga, uma vez que já estava se dando bem. Embora o cara não gostasse da independência da dama, ele preferiu permanecer em silêncio. A empregada se comportava de maneira extremamente previsível, porque diante de todos, ela tentou acusar Rosie de roubo. Mas a garota suportou firme todo o abuso. Ela sabia que nada tinha a ver com ela. Orava para que Emily não tivesse falado cedo demais. Seus olhos estavam queimando de raiva. Felizmente, a criada logo deu a ordem para uma busca. A senhora sabia que nada seria encontrado em seu quarto. Quando as criadas voltaram de mãos vazias, foi apenas a mulher que achou uma verdadeira surpresa. Ela estava confiante de que Rena havia feito bem seu trabalho e escondido as joias. Mas desde o começo, algo deu errado. Madame teve dificuldade em esconder a confusão em seu rosto. A heroína mal conseguiu conter seu sorriso alegre. A vitória nunca havia chegado tão facilmente para ela. Sem provas, a criada não podia acusar a servente de nada. Assim, teve que se desculpar. No entanto, a senhora percebeu quão insinceras eram essas palavras de perdão, pois Madame estava nervosa. Nesse momento, Emily apareceu e lembrou a todos que Rosie não era a única que carregava presentes. Todos ao redor esqueceram completamente que Reina também participou dessa tarefa ontem. Assim que as assistentes correram para o quarto da garota, a senhora nem piscou. De medo, estava certa de que nada seria encontrado em seu quarto também, já que não guardava nenhuma joia lá. Mas logo as criadas se depararam com aquele precioso objeto da marquesa que havia desaparecido. Ninguém duvidou da autenticidade da joia, pois pedras comuns não brilhavam assim. Era a vez da criada ficar ainda mais surpresa, pois tudo não ocorreu, de acordo com seu plano. Durante todo esse tempo, Rena não fazia a menor ideia de que havia caído na mesma armadilha que tentou armar. A heroína se mostrou tão astuta e inteligente que ninguém poderia culpá-la por essa situação.